Genesis chapter 17. Vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo 17. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty, walk before me and be blameless. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. I will confirm my covenant between me and you will greatly increase your numbers. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Abraham fell down, and God said to him, As for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. No longer will you be called Abraham, and your name will be Abraham, for I have made you a father of many nations. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. I will make you very fruitful. I will make nations of you, and kings will come from you. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you, for the generation to come, to be your God and the God of your descendants after you. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. The whole land of Canaan will, where you are now an alien, I will give as an everlasting possession to you and your descendants after you, and I will be their God. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Now these are verses for a moment. São os versículos que nós leremos no momento. Let's have another word of prayer. Vamos ter uma outra palavra de oração. Dear Lord, we thank you for this word. Querido Senhor, nós te damos graças por essa palavra. We pray that the Holy Spirit will anoint this word and make it living to every one of us. Nós oramos para que o teu Espírito Santo possa ungir essas palavras e fazê-las vivas para cada um de nós. Once again, teach us how to live by faith. Uma vez mais nós pedimos que o Senhor possa nos ensinar a viver pela fé. We thank you for the wonderful vision you have given to us. Agradecemos ao Senhor pela maravilhosa visão que tu nos destes. We are just like Abraham and Jacob and Isaac. We live in the tent, yet we are waiting. We are looking for a city with foundation. Senhor, nós somos como Abraão, Isaac e Jacó, que ainda vivemos em tendas, mas aguardamos aquela cidade que tem. We thank you so much because you are the architect and the builder of this great city. E nós te agradecemos que tu mesmo és o arquiteto e o edificador desta grande cidade. We pray that tonight you will impress us with your word. Nós te pedimos que nessa noite tu venhas e nos impressionar com a tua palavra. Open our eyes Abra os nossos olhos, that we may see what you want us to see. para que nós possamos ver aquilo que tu desejas que vejamos. We pray that you do grant us the spirit of wisdom and revelation, Oramos para que tu nos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, that we may know you and your will fully. para que possamos conhecê-lo e a tua vontade de maneira plena. In the name of our Lord Jesus we pray. No nome do nosso Senhor Jesus nós oramos. Amen. Amém. Now we will continue to share on our theme in the evening, Jerusalem, Jerusalem. Então nós continuaremos a compartilhar no nosso tema das noites, que é Jerusalém, Jerusalém. And we remember that seven double call. E nós nos lembramos ainda daqueles 7 chamamentos duplos: Abraham, Abraham, Abraão, Abraão, Jacob, Jacob, Jacó, Jacó, Moses, Moses, Moisés, Moisés, Samuel, 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 Martha, Martha, Marta, Marta, and Simon, Simon, Simão, Simão Saul, Saul. e Saulo, Saulo. From Abraham to Saul, Desde Abraão até Saulo, God worked in their life.
Deus operou em suas vidas for one purpose. com um propósito. Now, what is that purpose? Que propósito é este? Jerusalem, Jerusalem. Jerusalém, Jerusalém. So we try to explain in detail, especially in the life of Abraham. E nós temos procurado explicar isso em detalhes, principalmente na vida de Abraão. Now tonight we will come to that the most important part, Abraham. E nesta noite nós chegaremos àquela parte tão importante de Abraão. But before we reach there, we still have to review some story of Abraham that we know so well. Mas antes de chegarmos lá, nós temos que revisar a parte da história de Abraão que nós conhecemos muito bem. Now you remember in chapter 15, Você se lembra ali no capítulo 15? God made the covenant with Abraham. Deus fez aquela aliança com Abraão. Why? Por quê? Because that's something to do with his work, especially how our God is the builder and architect of that city with the foundation. Porque aquilo tinha a ver com a obra de Deus, que é a edificação da cidade, da qual ele é o arquiteto e o edificador. Now in chapter 14 we have seen how Abraham saw that vision from a distance. E no capítulo 14 nós vimos como Abraão teve aquela visão à distância. So after he had that vision, Após ele receber aquela visão, he lived a life of faith. ele viveu uma vida de fé. Because that city is still in the future, is still far from him. Porque aquela cidade ainda estava no futuro e bastante distante dele. But when he saw it from a distance, he welcomed from the distance. Mas quando ele viu a distância, ele a recebeu, deu as boas-vindas à So distância. that's faith. Então isso é fé. Now from there, now God is going to work. Então deste ponto em diante, Deus vai operar. Based on the faith of Abraham. Com base na fé de Abraão. And now God will make everything realized. E agora Deus vai fazer com que as coisas aconteçam, que se realizem. Then that vision is no longer just a dream. Então aquela visão não mais será apenas um sonho. One day that dream will be realized. Um dia aquele sonho vai se tornar, And vai se when New concretizar. Jerusalem come down from heaven, E a nova Jerusalém, ela vai descer do céu. that's the moment Abraham has been waiting for. E aquele momento era o momento pelo qual Abraão aguardava. And also the moment we will be waiting. E também é o momento pelo qual nós também aguardamos. Now, when we talk about the covenant, Então, quando falamos da aliança, now we are reminded from the story given in chapter 15. nos é feito lembrar a partir da história do capítulo 15. That covenant is unconditional. Aquela aliança foi uma aliança incondicional. God signed the signature, but not Abraham. Deus assinou ali, mas Abraão não. Somehow God let Abraham fallen into deep sleep. De alguma forma, Deus permitiu que Abraão caísse em profundo sono. And then we find that only the blazing torch represent God passing by that way between the sacrifices. E nós vemos então que aquela tocha de fogo que representava Deus, ela passou por aquele caminho por meio do sacrifício. And that way is supposed to be walked through by both parties of the covenant. E nós sabemos que aquele caminho deveria ser andado por ambas as partes daquela aliança. So when both parties went through that way, Então, quando ambas as partes passassem por aquele caminho, both of them are bound. ambos estavam agora atados, Both of amarrados. them, they are limited by that covenant. Ambos estariam então limitados por aquela In aliança. today's language, both of them signed their name. Na linguagem de hoje significa que ambos assinaram o contrato. But to our Mas surprise, para nossa surpresa, it is all the grace. tudo foi a graça. You see, this is all the story of grace. Essa é a história da graça. And in that contract, in that covenant, E naquele contrato, naquela aliança, and Abraham didn't do a thing Abraão não fez absolutamente nada. while he was sleeping. Enquanto ele dormia, And then the blazing torch representing God passing by that way. então aquela tocha de fogo que representava Deus passou por aquele caminho. This means that only God himself will sign the signature. Isso significa então que apenas Deus, o próprio Deus, assinou aquele contrato. God was bound, Deus agora estava amarrado, but not Abraham. mas Abraão não. What does that mean? O que significa isso? That means no matter what, God will fulfill that covenant.
Então significava, não importasse as consequências, Deus cumpriria aquela aliança. So that really guaranteed that the work of God will be accomplished. E aquilo garantia que, de alguma forma, a obra de Deus seria concluída. No matter what condition Abraham or Abraham's descendants will be. Não importaria, portanto, na condição em que Abraão ou seus descendentes se encontrassem. Their failure will never frustrate the work of God. A falha deles nunca frustraria a obra de Deus. And that's the wisdom of God. E isso foi a sabedoria de Deus. And that wisdom will be manifest to the universe. E essa sabedoria, então, foi manifesta ao universo. All the angels will witness. Todos aqueles anjos, eles testemunharam. You see that how God can accomplish such a wonderful work. De como Deus pôde realizar uma obra tão maravilhosa. So at the very end, então, bem no final, when Jerusalem come down from the heaven, quando Jerusalém descer do céu, Abraham will say, everything's by grace. Abraão vai poder dizer, tudo foi pela graça. In this great matter, I have nothing to contribute. E neste grande assunto eu não tive qualquer contribuição. I didn't do anything. Eu não fiz nada. Everything was done by God Himself. Tudo foi realizado pelo próprio Deus. So remember this matter of Jerusalem. Então se lembrem que essa questão de Jerusalém It's something to do with God's eternal will. tem algo a ver com o propósito eterno de Deus. When God makes a decision, He's going to work. Quando Deus decide que vai operar, Now, through these covenants, por meio desta aliança, now we will be comforted that finally God will finish His work. nós somos consolados de saber que ao final Deus vai concluir a sua obra. And then, when we come to chapter 16, Então quando nós chegamos ao capítulo 16, when Abraham come back to his real life, quando Abraão então retorna à sua vida comum, he believed in God. ele cria em Deus. He was justified by faith. Ele fora justificado pela fé. That you are told. Isso nos foi dito. And for that, he knew that his descendants will be as many as the stars. E ele sabia que os seus descendentes seriam tão numerosos como as estrelas do céu. That's what God said. Foi isso que Deus dissera. And Abraham believed in God's word. E Abraão creu na palavra de Deus. That's how he was justified by faith. E foi por isso que ele foi justificado pela fé. But more than that, Mas mais do que isso, God even made covenant with him. Deus fez uma aliança com ele. Now Abraham feel in peace. Agora Abraão então sente paz. Because he know that. Porque ele sabia Now it's easy for God to lay hold of him. que era fácil para Deus pegá-lo. It's very difficult for Abraham to lay hold of God. Mas era muito difícil que Abraão pudesse pegar a Deus. But through the word, through the covenant, Mas por meio daquela aliança, he know that God will never deny him. ele sabia que Deus nunca negaria a si mesmo. So wonderful comfort, brothers and sisters. Então aquilo foi um consolo muito grande, irmãos e irmãs. So then we know that God made that covenant. E então nós sabemos que Deus fez aquela aliança. But when Abraham come back to his daily life, Mas quando Abraão retorna para a sua vida diária, again he discovered de novo ele descobre the real life is very real. que a vida real é muito real. Now, when he said to God, Então quando ele disse a Deus, now the Eliezer will be my heir, will be the heir of my household. ele disse que Eliezer seria o herdeiro da sua casa. And the Lord reminded him, E o Senhor fez lembrar. this man will not be your heir, E ele diz, esse não será esse o teu herdeiro, but a son coming from your own body will be your heir. mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. He believed the word of God, Ele creu na palavra de Deus. and that promised land will be given to his descendants. De que aquela terra prometida seria dada aos seus descendentes. But he remained as childless. Mas ele permanecia sem filhos. So how God is going to fulfill his word? Então como Deus cumpriria a sua palavra? So by his own logic, Pela lógica de Abraão. so if anyone is going to inherit this piece of land, this land of promise, it must be Eliezer, the servant. Então se alguém fosse de fato herdar aquela porção de terra, de fato seria o seu servo Eliezer. No, when God promised Não. that great promise, Não, mas quando Deus faz aquela grande promessa, when he said your descendants will inherit this land, e quando Deus diz que os teus descendentes herdarão essa terra, he didn't mean Eliezer. ele não estava falando de Eliezer. He said, Ele disse, now a son coming from your own body will be your heir. ele disse,
mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. So after that covenant, Então, após aquela aliança, Abraham continued to believe in God. Abraão continuou a crer em Deus. He knew that every word proceeded from God will always will last forever. Ele sabia que cada palavra proferida por Deus permaneceria para sempre. But again, look into a real life. Mas mais uma vez, considere a vida real. He remained as a childless. Ele permanecia sem filhos. So now, finally, you know that Sarah made a suggestion. E você sabe que então finalmente Sara deu uma sugestão. So finally, we know Abraham gave birth to Ishmael. E nós sabemos que então finalmente Abraão fez com que nascesse Ismael. Now Ishmael was different from Eliezer. Então Ismael era diferente de Eliezer. Now Ishmael definitely is a son coming from his own body. Então Ismael era um filho que veio do seu próprio corpo. So he thought, in some way, I can contribute to the word of God. Então ele achava que de alguma forma eu posso contribuir com a palavra de Deus. In some way, I can help God to fulfill His promise. De alguma forma eu posso dar uma mãozinha a Deus a cumprir a sua promessa. Maybe he was doing that with a good intention. Talvez ele fizesse isso com uma boa intenção. But Ishmael is Ishmael. Mas Ismael é Ismael. We know Ishmael always represents our flesh. Nós sabemos que Ismael sempre representa a nossa When carne. our flesh is born, Quando a nossa carne nasce. sometimes simply because we believe in the word of God. Algumas vezes simplesmente porque nós cremos na palavra de Deus. But if you look into our reality, Mas quando você olha para a sua realidade, how this could be done? como isso pode ser feito? So in order to honor God's word, Para que nós possamos honrar a palavra de I Deus, have to do something. eu tenho que fazer algo. Think about the time is running out. Pensa, o tempo já está passando. And Abraham was not 100 years old, Abraão agora tinha 100 anos. but he already 80 something. 80 something. Ele tinha 80 e poucos anos. So if he's not going to do anything, Se ele não fizesse algo, now finally everything will become empty. tudo se tornaria vazio. Now it's nothing for myself, Não é nada para mim mesmo. but how about God's glory? Mas o que dizer a respeito da glória de So Deus? finally, how God can fulfill His word? Então, como Deus poderá cumprir a sua palavra? You see, that's the temptation of Abraham in chapter 16. Essa foi a tentação de Abraão no capítulo 16. Giving birth to Abraham, to Ishmael. Dar a luz a Ismael It is one of the great failures on the part of Abraham. foi uma das maiores falhas na parte de Abraão. For 30 years, Por 13 anos, God never manifested Himself to Abraham. 13 years. por 13 anos Deus nunca se manifestara a Abraão. Now, those 13 years, Aqueles 13 anos, when Ishmael was growing, quando Ismael estava crescendo, the days of the growth of Ishmael, os dias de crescimento de Ismael, all the days of the growth of our flesh, ou os dias do crescimento da nossa carne, those are days of blameless. aqueles são os dias em que tudo está em branco In God's eyes, aos olhos de Deus. He dare never count those days. Ele nunca contará esses dias. That 30 years, Aqueles 13 anos almost 0 years in the sight of God. é quase como se fossem 0 anos diante de Deus. And 30 years later, E 13 anos depois, God appeared to Abraham. Deus aparece a Abraão. Now, brothers and sisters, 13. Então 13 anos depois, Deus aparece a Abraão. So when God appeared to Então Abraham, quando Deus aparece a Abraão, and then God said to him, então Deus diz a ele: I am God Almighty. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Walk before me and be perfect. Anda na minha presença e ser perfeito. And be blameless. E ser perfeito. For 30 years, Por 13 anos, you are with blame. você tem culpa. You are not perfect. Você não é perfeito. Now be perfect. Ser perfeito. Seja um homem Now, perfeito. brothers and sisters, Agora, irmãos e do you irmãs, understand? vocês compreendem Now, why God spoke to Abraham again? por que Deus falou a Abraão novamente? Because he fell. Porque ele falhou. Now, think about it. Pense nisso. If he fell, Se ele falhou, do you think the covenant is still effective? você acha que aquela aliança ainda está em vigor? Thank God. Graças a After Deus. 30 years, Após 13 anos, God almost hid himself. é como se Deus tivesse escondido a si For mesmo. 30 years, 13 anos. Abraham never
saw the face of God. Abraão não havia visto a face de Deus. As if for 30 years, É como se por 13 he anos has lost that wonderful fellowship with God. ele perdera aquela comunhão maravilhosa com Deus. 30 long years. 13 longos anos. Now, how Abraham should think about himself? Então, o que Abraão deveria pensar de si mesmo? Of course, Claro. he tried to help God. Ele tentou ajudar a Deus. But anyway, Mas de qualquer he forma, tried to perfect everything with his own flesh. ele tentou aperfeiçoar tudo com a sua própria carne. Now, my brothers and Agora, meus irmãos e sisters, think irmãs, about it. pense nisso. According to the covenant, De acordo com a aliança, if both parties signed the covenant, se ambas as partes tivessem assinado aquela if aliança, Abraham failed, se Abraão falhasse, then most likely that a covenant will be annulled. provavelmente aquela aliança teria sido anulada. That's what happened with the covenant in Mount Sinai. Foi isso que aconteceu com aquela aliança no Monte Sinai. Now that covenant is called Old Covenant. Aquela aliança, no entanto, é chamada da Antiga Aliança. And that covenant actually is the conditional covenant. E de fato, aquela aliança é uma aliança condicional. Both God and the Israelite they signed. Ambos, Deus e Israel, assinaram. Now God was bound, Deus estava amarrado. and people of Israel was also bound. Agora, o povo de Israel também estava amarrado. If people of Israel obey God, E se o povo de Israel tivesse obedecido a Deus, no matter what, God had to bless them. não importa o que acontecesse, Deus teria que abençoá-los. Whether God is willing or not willing. Quisesse Deus ou não. Of course, God is always willing. É claro que Deus está sempre desejoso. But anyway, Mas, because de of qualquer that contract, of that covenant, Por causa daquele contrato, daquela aliança, God has to fulfill His word. Deus tinha que cumprir a sua palavra. You see that? Vocês veem So isso? when people of Israel they obey the word, Então, quando o povo de Israel obedeceu a palavra they obey every commandment of God. e eles obedecessem a cada mandamento de Deus, Now, brothers and sisters, agora, irmãos e irmãs, God had to bless them. Deus tinha que abençoá-los. But Mas if they fail to obey God, Mas se eles deixassem de obedecer a Deus, according to that covenant, de acordo com aquela aliança, the woe will be upon them. a vergonha estaria sobre eles. Now, brothers and Agora, sisters, irmãos e irmãs, remember, lembre-se, because of that covenant, por causa daquela aliança, and then God will put in action. Deus ia colocar as coisas em movimento. So you remember when people of Israel worship the golden calf, Você se lembra então quando o povo de Israel adorou aquele bezerro de ouro? they violated the covenant. Eles violaram aquela aliança. Remember, Lembre-se, God was well able to destroy them. Deus tinha toda a condição para poder destruí-los. If God is going to destroy them, E se Deus fosse destruí-los, God is just. Deus é justo. Because they signed the signature. Porque eles haviam assinado aquele Now, contrato. brothers, Agora, when irmãos, you receive the blessing, quando você recebe a bênção, you said God has to bless me. Deus tem que me abençoar. But remember, when you violate the covenant, Mas lembra, quando você viola aquela aliança, now if that judgment be upon you, e se aquele julgamento vem sobre você, then you have to say God is just. você vai ter que dizer, Deus é justo. Now, why you sign the Por que signature? você assinou? You see that? Vocês veem Now isso? you are bound, God's bound. Você está amarrado e Deus também está amarrado. Now, when you fail, Quando você falha, you say we need mercy. você diz, eu preciso de misericórdia. Now, brothers and Agora, irmãos, sisters, remember lembre-se. when you both sides sign the signature, Quando ambas as partes assinam, they ought to have honored the covenant. ambos têm que honrar aquela aliança. So that's nature of the old covenant. Então essa é a natureza da antiga aliança. But before the law, Mas antes da lei, there was a covenant between God and Abraham. houve essa aliança entre Deus e Abraão. Before law entered into the world. Antes mesmo que a lei entrasse no mundo. And remember, E lembre-se, and that covenant is unconditional. e aquela aliança é incondicional. In another word, Em outras no palavras, matter what his condition is, não importasse a situação de Abraão, God always honored that covenant. Deus sempre honraria aquela aliança. Think about it. Pense nisso. After the great failure of Abraham, Após a grande falha de Abraão, and God appeared to Abraham again, Deus aparece a Abraão novamente. He confirmed that covenant. E ele confirma aquela aliança mais uma As vez. if He renewed that covenant. É como se ele estivesse renovando aquela aliança. And to Abraham, he thought, I failed. E no tocante a Abraão, ele disse, eu falhei. I just wonder whether the covenant is still in Eu effect. fico aqui imaginando se aquela aliança ainda está em vigor. Wonderful story of grace. É uma história maravilhosa a respeito da Now, graça. even at that moment,
mesmo naquele instante, God confirmed His covenant between God and Abraham. Deus reconfirma aquela aliança entre Deus e Abraão. And not only that, Não apenas isso. and God just repeated what He said in chapter 15. Deus repete mais uma vez aquilo que ele dissera no capítulo 15. And Abraham will change his name to Abraham. E o nome de Abraão foi mudado para Abraão. And then He said, I will make you fruitful. E o Senhor diz, eu vos farei. I will make you fruitful. No, there's Fartei fecundo. that's fine, yeah. I will make you very fruitful. Fartei fecundo extraordinariamente. I will make nations of you, and kings will come from you. De ti farei nações e reis procederão de ti. And then God described this covenant as everlasting E covenant. Deus descreve essa aliança como uma aliança eterna. It's eternal covenant. É uma aliança eterna. So that speaks of God's everlasting love. Isso fala do amor eterno de Deus. God is love. Deus é amor. Remember, His love is everlasting. Lembre-se que o amor de Deus dura para sempre. That's why His covenant is everlasting. É por isso que a sua aliança ela é eterna. And the promised land will be the everlasting possession of the people, of descendants of Abraham. E a terra prometida seria então a terra prometida para sempre, para os descendentes de Abraão. Now we know the nature, now we know the attribute of God. Então agora nós conhecemos os atributos de Deus. God is love. Deus é amor. Thank God. Graças a Deus. Through this everlasting Por covenant, meio dessa aliança we know perpétua, that God loves us with the everlasting nós love. sabemos que Deus nos ama com amor eterno. But last night, Mas ontem à noite I mentioned the illustration of Noah. eu utilizei a ilustração de Noé. Remember, Noah lived in his days, Lembre-se que Noé viveu nos seus dias, especially after that flood. especialmente após aquele dilúvio. How many people died Quantas pessoas morreram under the judgment? sob o julgamento? All the flesh has been destroyed Toda a carne foi by destruída the blood, by the flood. pelo dilúvio. And then only Noah and his family were saved. E apenas Noé e sua família foram So salvos. at Noah, now God loved us so No much. tocante a Noé, ele podia dizer, Deus nos ama tanto. So in his logic, Na lógica dele, how do you explain that God destroyed all those other flesh? como podia explicar que Deus havia destruído toda a demais carne? If God loved them, why God let them be punished? Se Deus os amava, por que Deus permitiu que eles perecessem? So you remember that's in his mind. Então observe que isso estava na mente dele. Of course, his understanding is limited. É claro que a compreensão de Noé era limitada. God is love. Deus é amor. His love always everlasting. O amor dele é sempre perpétuo. So you see, so we use the language of Noah. Então nós vamos utilizar a linguagem de Noé. Think about it. Suppose you Pense are nisso. Noah, Vamos supor que você fosse Noé. and you thank God for what God has done for you. E você dá graças ao Senhor por aquilo que Ele fez por você. That's love. Isso é amor. But why they were judged? Mas por que aqueles outros foram God julgados? is just. Deus é justo. God is righteous. Deus é reto. God never lets sin go. Deus não permite que a injustiça passe de Now, what happened? O que So aconteceu? tomorrow I fell. Vamos supor que amanhã eu falhe. Tomorrow I sin. Vamos supor que amanhã eu peque. And we know that that's what really happened to Nós sabemos that que Noah. foi isso exatamente que aconteceu a Noé. His shame become public. A sua vergonha foi exposta em Now, do you público. think because God is law and God never judge? Você acha que pelo fato de Deus ser amor, Ele nunca julga? No, God is righteous. Deus é reto. You see that? Você So vê isso? how God is going to deal with my sin? Como Deus vai lidar com o meu pecado? Of course, judgment. É claro que com julgamento. Now that's the problem. Esse é o problema. How can I guarantee that I will never fail? Como eu posso garantir que eu nunca falharei? If I fail, Se eu I falhar, was under the judgment of God. eu vou estar sob o julgamento de So Deus. then probably I will be like that. Então provavelmente vai acontecer comigo Do you see o that? que aconteceu com eles. Yesterday, when we used that illustration, Então observe que ontem, quando utilizamos essa we ilustração, used the language of Noah. nós utilizamos a linguagem de Noé. We don't use the language we understand in New Testament. Nós utilizamos a linguagem que nós compreendemos no Novo We Testamento. have the whole Bible. Nós temos toda a Bíblia. We have full understanding of the E nós gospel. temos a compreensão plena do We Evangelho. will never misunderstand our God. Nós nunca compreenderemos de maneira incorreta o nosso But think Deus. about Mas pense nisso. it. With Noah, Com Noé, you can see that. você pode ver. Now, how I cannot guarantee I will never fail.
Eu não vou garantir que eu nunca vou falhar. So then how can I guarantee that God will not angry? Como é que eu vou garantir que Deus não vai ficar irado comigo? Again I say, brother, Mais uma vez eu digo, that's irmãos, the limited knowledge of Noah. aquela era a compreensão limitada de So Noé. I use that Eu illustration utilizei aquela ilustração to show to us para mostrar a nós God loves us so much. que Deus nos ama tanto. You see, brothers, Você vê He's isso? free. Ele é livre, He's independent. ele é independente. No one can limit him. Ninguém pode But limitá-lo. what is covenant? Mas o que é uma aliança? Covenant means God condescended himself. A aliança significa que Deus se condescendeu. God loves us so much. Deus nos amou tanto. He wants us to be lay the hold on. Ele desejava que nós fôssemos pegos por esse amor. Sometimes I watch a mother and a child play hide and seek. Algumas vezes eu observo as mamães brincando com os filhinhos de esconde-esconde. Do you see that? Vocês And veem? then baby try to look for the mother. Então a mamãe se esconde e a criança fica procurando a mamãe. Think about it. Pense nisso. If the mother try to hide from his baby, it's very easy. Para a mamãe se esconder do neném é muito fácil. Very perfect. Very perfect. Ela se esconde de maneira perfeita. But you know, brothers and sisters, Você sabe, meus and irmãos, the mother know the mother know that the baby is so young. e a mamãe sabe que o neném é tão jovenzinho, tão He pequenininho. know, it's very easy for mother to lay hold of the baby. É muito fácil para a mamãe pegar o neném. But if the mother hides herself, Mas se a mamãe se esconder, then you know the baby will never find her. sabe que o bebê nunca vai encontrá-la. So sometimes you know very Então, well, algumas vezes você sabe muito bem. the mother purposely make herself known. Algumas vezes a mamãe é que ela dá aquela dica e se mostra. So she makes some noise, then the baby know the mother's there. A mamãe faz um barulhinho, aí o neném descobre que a mamãe está lá. How mother condescend herself. Como a mamãe é condescendente. You see, Vocês brothers, veem isso, irmãos e irmãs? if her mother decided, I will never be caught by her daughter, Se a mamãe decidir, eu nunca vou ser encontrada pelo meu bebê, you know that will never happen. sabe que realmente isso não vai acontecer. But thank God, brothers. Mas graças a Deus, meus irmãos, de novo, It pleased our Heavenly Father. aprove o nosso Pai Celestial. How He deal with Abraham. Enquanto ele tratava com He Abraão, condescended himself. ele condescendeu. So that's why He made that covenant. Pois por isso que ele fez aquela aliança. Now when you come to chapter 17, Quando você chega no capítulo 17, everlasting covenant. é uma aliança perpétua. Why? Por quê? Because that's something to do with God's eternal purpose. Porque isso era algo que tinha a ver com o propósito eterno de Deus. He never denied himself. Ele nunca nega-se a si mesmo. Finally, you find that word ought to be realized. Então, finalmente, você descobre que aquela palavra será cumprida. So the word everlasting being used again here Então, a palavra perpétua e eterna é utilizada recorrentemente aqui to remind us the nature of the covenant of Abraham. para nos fazer lembrar da natureza daquela aliança que Deus fez com Abraão. Now let me try to explain this a little bit here. Deixe-me tentar explicar um pouco mais aqui. Now, if you read the history of Israel, Se você ler a história de Israel, how God dealt with His people. como foi que Deus tratou com o seu povo? God dealt with His people based on the covenant of Abraham. Deus tratou com o seu povo com base na aliança com Abraão? Or covenant of Moses, so-called Old Covenant. Ou foi com base na aliança que ele fizeram com Não, Moisés, ou a antiga aliança? These two covenants are different, we may already say. Nós já mencionamos que essas duas alianças são diferentes. One is conditional, one is conditional, one is not unconditional. Um é incondicional, o outro é condicional. Do you see that? Vocês veem isso? For example, Por exemplo, when they failed God and worshipped idol, and especially golden calf. quando eles falharam para com Deus, eles adoraram aquele bezerro de ouro. Now, when they break that covenant, Então, quando eles quebraram aquela aliança, God said to Moses, Deus disse a Moisés: now I'm well able to wipe them. eu tenho total condição de varrê-los da face da terra. How often they provoke God? Como frequentemente eles provocaram a How Deus? often they murmur against God? Como frequentemente eles murmuraram contra Deus? Now, based on that covenant, Com base nessa aliança, God was able just wipe them out. Deus poderia simplesmente varrê-los da superfície da Or terra. God will take the descendant of Moses in their place. E Deus poderia tomar os descendentes de Moisés para substituí-los. But why God did not do that? Mas por que Deus não fez isso? Because Moses reminded God, Porque Moisés lembrou a Deus. remember Lembre-se your covenant with Abraham. da tua aliança com Abraão. Now, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, so the reason people of Israel, they did not
perish. A razão pela qual o povo de Israel não pereceu ali, The reason that all of the Israelites died in the wilderness. a razão pela qual eles não morreram ali no deserto. You know that? Why they died in the Por wilderness? que eles morreram ali no Why deserto? first generation died in the wilderness? Porque a primeira geração morreu no deserto. Because they violate the old covenants. Foi porque eles violaram aquela antiga aliança, Which is conditional. que era condicional. But why the younger generation was were able to enter into Canaan? Mas por que a segunda geração ela pôde entrar em Canaã? There were two numberings in the book of Numbers. Observe que houve dois censos no livro de Números. And the first number O primeiro censo is the number of first generation. é a contagem da primeira, da antiga geração. And then in that 40 years, Então, naqueles 40 anos, because of the covenant with Sinai covenant, por causa daquela aliança que foi feita no Sinai, and the result is that they one by one they died in the o wilderness resultado foi que a morreu no deserto. because they signed the contract, Foram eles que assinaram aquele contrato. but they still without hope. Mas eles ainda tinham esperança. Even one by one older generation died, Ainda que um a um da antiga geração morresse. but the young generation they are able to enter into. Mas a geração mais jovem, ela teve condição de entrar na Now terra. why they have a younger generation? Por que então houve aquela geração mais Why jovem? God did not wipe them all together? Por que Deus simplesmente não exterminou a todos? Because God remembered His covenant with Abraham. Porque Deus se lembrou da sua aliança com Abraão. The descendant of Abraham will be like as many as the stars. Porque os descendentes de Abraão serão tão numerosos como as estrelas. So remember, brothers and Então lembre-se, sisters, irmãos e here irmãs. you find the equilibrium between two covenants. Aqui você observa o equilíbrio entre essas duas alianças. On one hand, Por um lado, die in the wilderness. morreram no On the other deserto. Por outro hand, lado, they enter into the land. entraram na How do terra. you explain the whole Como thing? é que você explica tudo isso? See, that's the equilibrium of these two covenants. Esse então é o equilíbrio entre essas duas On the alianças. one hand, Por um lado, God is justice. Deus é justo. On the other hand, Por outro lado, God is love. Deus é amor. Thank the Lord. Graças ao You Senhor. see that here you have wonderful equilibrium. Aqui você vê, graças ao Senhor, um equilíbrio maravilhoso. That's how God dealt with His own people. Foi assim que Deus lidou com o seu próprio povo. And also 2,000 years of history of Israel. E também, depois, após 2000 anos da história de Israel, How they were wandering in this planet. como eles têm vagueado por esse planeta. They're like a ball being kicked from one place to another. Eles são como uma bola que é chutada de um canto para o outro. We know that tragic story. Nós conhecemos a história tão trágica. Now you understand. Agora você compreende. Because they break that covenant. Porque eles quebraram aquela aliança. They say, may the blood be upon us and our descendants. Porque eles disseram que o sangue dele possa estar sobre nós e os nossos descendentes. Remember, Lembre-se, they break that covenant. eles quebraram aquela So for aliança. that reason, Por essa razão, God let them be wander in the whole planet. Deus fez com que eles então vagueassem por And- todo o planeta. And the whole world become a burial place for them. E dessa forma o mundo inteiro se tornou um lugar que eles usaram emprestado. So that's why you find dry bones everywhere. É por isso que você encontra ossos secos em todo lugar. But brothers and Nós, sisters, irmãos e in irmãs, 1948, em there's 1948, such a political earthquake. houve um terremoto político. Somehow God really gathered these dry bones together. De alguma forma Deus reuniu aqueles ossos secos. And then you find something being restored. E aí você observa que algo está sendo restaurado. And then you find the people of Israel came back to their own land. Então você observa que o povo de Israel retorna à sua própria terra. 1948, we witnessed the rebirth of the nation of Em Israel. 1948 nós testemunhamos o renascimento da nação de Israel. Now remember, Lembre-se, and when these people came back, they came back with unbelief. então essas pessoas quando voltaram descrentes. Today, 70% of Israelites, they do not believe in God. Hoje 70% dos israelitas eles não creem em Deus. Only 10% believe in the Old Testament. Apenas 10% acreditam no Antigo So for Testamento. sure, they came back to their land. Certamente eles retornaram para a sua Because terra. not because they repent. Não porque eles se arrependeram. So how do you explain Como é this? que você explica The isso? reason they come back A razão deles voltarem is because the covenant God made with Abraham. foi por causa daquela aliança que Deus fizera com Abraão. Almost 2,000 years of wandering. Quase 2000 anos de vaguear por aí. Every day, every year, they always expect next year
in Jerusalem. A cada ano eles tinham expectativa de estarem em It Jerusalém. took almost 2,000 years for them to wander. E demorou cerca de 2.000 anos de peregrinação. Why? Por quê? Because they violate old covenant. Porque eles violaram a antiga aliança. But now why 1948 came back? Mas por que em 1948 eles retornaram? It's because chapter 17. É por causa do capítulo 17. God said this land will be their everlasting possession. Deus disse que aquela terra seria a possessão deles perpetuamente. And for that E reason, por esta razão, brothers and sisters, Irmãos e God irmãs, led them back. Deus os conduziu de volta. Remember, Lembre-se, if you know the history well, se você conhece a história bem, the founding fathers of the Israelites, of the nation of Israel, os fundadores da nação de Israel, actually they had idea. na realidade eles tinham um ideal. They are willing to have their nation be restored in Argentina. Eles tinham até o desejo de que sua nação fosse restaurada na Argentina. And also British government suggested that. E até mesmo o governo inglês sugeriu a eles. Now why not? Why not you try to restore your nation in Uganda? Por que você não restaura a sua nação lá na Uganda? We try to help you to have a piece of land in Nós Uganda. vamos ajudar a vocês a terem uma porção de terra na Uganda. No, brothers. Não, If irmãos. they have to, that nation will be reborn, Se aquela nação não fosse de fato ser restaurada, they have to renascida, come back to their own land. eles tinham que retornar para a sua própria terra. Why? Por quê? Because according to 17 of Genesis, Por causa daquilo que está escrito no capítulo 17 de Gênesis. God reconfirmed His covenant with Abraham. Deus reconfirmou a sua aliança com Abraão. It's so clear. É tão claro, irmãos e irmãs. This is the eternal covenant. Essa é uma aliança eterna. So very clear, brothers. Então, muito claro, irmãos. In chapter 17, No capítulo 17, now we have an even clearer vision about this covenant. nós temos uma visão ainda mais clara a respeito dessa aliança. Even Abraham failed. Ainda que Abraão tivesse Even falhado, Abraham gave birth to Ishmael. ainda que Abraão tivesse feito nascer Ismael, That covenant is still effective. aquela aliança ainda estava em vigor. God reconfirmed that covenant with him. Deus reconfirmou aquela aliança com ele. And more than that, E ainda mais do que not isso, only this covenant is unconditional, não apenas aquela aliança é incondicional. God said this covenant is eternal, Ele disse, essa aliança é eterna. everlasting. Ela é perpétua. So, brothers, Irmãos, why this so? por que é assim? Because this really guarantees that Porque isso de fato garante. if God is a builder and architect of Jerusalem, Se Deus de fato é o arquiteto e edificador da Nova Jerusalém, no matter what condition we are in, não importa a condição em que estejamos, God will accomplish His work. Deus concluirá a sua obra. So, brothers, first the vision, Primeiro a visão. and he saw Jerusalem from a distance. Ele viu Jerusalém à distância. He welcomed Jerusalem from a distance. Ele deu boas-vindas a Jerusalém à distância. Then what next? Então qual foi o próximo God passo? began to work. Deus começou a Now, trabalhar. how can you guarantee that God is going to finish Como His você work? pode garantir que Deus concluirá a sua obra? In view of possible failure of Abraham, Tendo em vista a falha muito provável de Abraão. right after the covenant, Após aquela aliança, Abraham failed. Abraão falhou. He gave birth to Ishmael. Ele produziu Ismael. So, my brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, if you look at our flesh, se você olhar a nossa carne, sometimes we wonder. algumas vezes nós imaginamos, We know that Christ in me. nós sabemos que Cristo está em We mim. know the purpose of God is that one day we may be transformed into His image. E nós sabemos que o propósito de Deus é que um dia nós seremos transformados à sua imagem. But if we look into our daily life, Mas se nós considerarmos a nossa if vida diária, we're honest to e ourselves, se formos honestos conosco we will mesmos, ask one question. nós faremos uma pergunta. When God is going to reach His goal? Quando Deus vai alcançar o seu propósito? If I should be transformed to image of Christ. Se eu serei transformado em imagem de Cristo, Now this world should see the patience, should see the humility in my life. então as pessoas deste mundo têm que ver a humildade e a paciência de Cristo na minha vida. So brothers, if you look at yourself, Então, se você olhar para si mesmo, even you know that God is working in your life, ainda que você saiba que Deus está trabalhando na sua but you vida, just wonder, mas você fica when imaginando that work will be realized? quando que essa obra vai concluir. Look at the church condition today. Olha a condição da igreja hoje. And if you read Ephesians chapter Se 5, você ler Efésios capítulo 5, before the Lord's return, antes da volta do He Senhor, will present Himself a church glorious, Ele apresentará a si mesmo a igreja gloriosa, holy,
without blemish. Era completamente sem mácula e sem Do you ruga. believe in God's word? Você crê na obra de Of Deus? course you believe in God's word. Claro que você crê na obra You de know Deus. that will happen. Você sabe que isso vai But acontecer. look around. Mas olha ao seu Look at redor. ourselves. Olha para nós Look mesmos. around. Olha ao Do redor. you think that if we are honest, Você acha que fomos honestos? do you think God really will finish work before His return? Você realmente acha que Deus vai concluir essa obra antes da volta do Senhor? So, brothers, Então, irmãos, if you know the nature of that covenant, se você conhecer a natureza daquela aliança, now we thank God. agora nós damos graças a Deus. Regardless of Que condition, independente da nossa God condição, definitely will fulfill His word. Deus definitivamente vai cumprir a sua obra. God is the God never be defeated. Deus é um Deus que nunca é vencido. Even our flesh, Ainda a nossa carne, even our failure, até mesmo a nossa falha, will never frustrate the work of God. nunca frustrará a obra de Deus. So that's the lesson Abraham ought to learn. E essa foi a lição que Abraão tinha que aprender. And also we have to learn. E que também nós temos que aprender. But more than that, Mas mais do que isso, this time, desta vez, before God ascended to heaven, an- antes que Deus subisse ao now, if céu. you read the context, Se você ler o contexto, you know when God finishes His word, quando Deus termina a sua palavra, He ascended up. ele subiu. So do you see that? Você vê isso? So now God will say something very important before His ascension. Você observa que Deus vai dizer algo muito importante antes da sua ascensão. So then God said to Abraham, Então Deus diz a Abraão, He said, ele diz, as for Sarah, your wife, you are no longer to call her Sarah. Verse 15. versículo 15. Diz também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Her Sara. name will be Sarah. Chamará Sarai, porém Sara. I will bless her and will surely give you a son by her. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. I will bless her so that she will be the mother of nations, kings of people will come from her. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. And then Então, Abraham fell face down, he laughed and said to himself, então se prostrou Abraão, rosto em terra, will a son be born to a man of 100 years old? e se riu e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, Will Sarah bear a child at the age of 90? dará à luz Sara com seus 90 anos. And then, you see what he said to God? Observe o que ele disse a Deus. If only Ishmael might live under your blessing. Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. In other words, Em outras palavras, may Israel live in your presence. Ishmael, live in your presence. possa Ismael viver na tua presença. With me, it's impossible. Porque quanto a mim, é impossível. I'm about 100 years old. Eu já estou com 100 anos de idade. And I was come to the very end. And my wife also come to the very end. Eu já cheguei ao meu próprio fim e minha esposa também chegou ao seu próprio Do you fim. see that? Vocês veem isso? So for me, Então, para mim, if you want to have my heir, se o Senhor deseja ter o meu descendente, inherit the meu land. herdeiro, para que herde a terra, the only solution is Ishmael. a única solução é Ismael. Do you see that? Vocês veem isso? Look at myself. Olha para mim. That's why he laughed. Por isso que ele He riu. laughed at himself. Ele riu de si I know mesmo. how often we laugh at ourselves. Eu sei quantas vezes nós rimos de nós mesmos. We are nothing. Nós não somos We are nada. not able. Nós não somos We capazes. laugh at our limitation. Nós rimos das nossas próprias So limitações. what is the solution? Qual a solução? In the real life. Na vida real, Now, brothers and Agora, sisters, irmãos. the Ishmael is the only solution. Ismael seria a única solução. But then God said, Mas então Deus disse, yes, but your wife Sarah will bear a son. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. And you will call him Isaac. E lhe chamarás Isaque. Now why? Por que, irmãos? Sometimes when we think about, when we study Abraham's life, Algumas vezes, quando estudamos a história de Abraão, we take it very individual. Take it very individual. nós tomamos isso de uma perspectiva muito individualista. Every family, Cada família, of course, they don't want a barren family. eles não querem, eles não desejam que a família seja So estéril. that's why we study the story of Abraham. Por isso que estudamos a história de Abraão. We can identify our life with Nós Abraham. podemos de alguma forma identificar as nossas vidas com a vida de But Abraão. brothers and sisters, Mas irmãos e when irmãs, Holy Spirit wrote this passage, quando o Espírito Santo escreveu essas actually passagens, he has a higher view. na realidade ele tinha uma visão mais alta. Now we only think about between Ishmael and Isaac. A gente só vê a situação entre Ismael e Isaque. And one is from Hagar, one is from E Sarah. nós vimos que um era descendente de Agar, outro é descendente de But we
remember when God tried to explain something to Abraham, Mas lembre-se quando Deus procurou explicar alguma coisa a Abraão, when he talked about Isaac, quando ele fala de Isaac, what did he say? o que ele disse? I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his descendants after him. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. So what does that mean, O que brothers? significa isso, irmãos? Why is so important? Por que é tão importante? From Sarah they will be given Isaac. Então de Sara procederá Isaac. Why Isaac was so important? Por que Isaac era tão Do importante? you think God was playing favoritism? Você acha que Deus estava sendo brincando de favoritismo? No, not at all. De maneira You nenhuma. know, brothers and sisters, Sabe, irmãos e God irmãs, has an eternal will in view. Deus tem o seu propósito eterno em vista. So when you talk about everlasting covenant, Quando você fala então dessa aliança when perpétua, God said this land will be the everlasting covenant, everlasting possession of your descendants, quando Deus disse que aquela porção de terra seria a possessão eterna dos seus God was descendentes, very rigid. Deus era muito rígido. He was not only logic, he also very rigid Ele não é in his apenas mind. lógico na sua mente, mas também Then rígido. how do you define your descendants? Então, como você define os seus Do you descendentes? see what I mean? Vocês estão vendo o que eu estou Now, dizendo? if this covenant is to be effective, Se essa aliança deve ser eficaz, now who is qualified to be who is qualified to enjoy that covenant? então quem se qualificaria para poder desfrutar daquela aliança? So in this chapter, Então, neste capítulo, God not only say that this land is the everlasting possession of your seed or your descendants. então Deus não diz apenas que aquela porção de terra seria a possessão eterna para os seus Now descendentes. the problem is this. O problema é o seguinte: And Ishmael is his seed, Então, his Ismael- offspring. Ismael é o seu descendente. And more than E that, mais do que isso, same thing applied to a Isaac. mesma coisa se aplicava a Isaac. So now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, now you understand agora você compreende. why God. Now the important is A questão importante é que é a seguinte: the scope of application of this covenant. o escopo para a aplicação dessa aliança. Later we know Mais tarde nós saberemos. Abraham had descendants through Sarah, Abraão realmente teve a sua descendência por meio de through Sara, Hagar, through Sarah, through Hagar, e por meio de Agar, and also through Keturah. também por meio de Quetura. Now you know at least 3 lines of descendants from Abraham. Pelo menos 3 linhas de descendentes vieram de Abraão. Now, when God made covenant with Abraham, Mas agora, quando Deus faz aquela aliança com Abraão, does He mean that this applies to all 3 lines of descendants? será que aquilo se aplica a todas as 3 linhas da descendência? No. Não. You see that? Vocês veem isso? For that reason, God said, Por essa razão, Deus disse: when Isaac was born, Ok. when I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his descendant after him. De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque, e estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. So what does that O mean? que significa isso? God, not only God of Abraham, Deus não é apenas o Deus de Abraão. God also God of Isaac. Deus é o Deus de Isaque. Because now God signed the contract with Isaac. Porque agora Deus assina aquele contrato com Isaque. When I say the descendant of Abraham, Quando eu digo os descendentes de Abraão, I meant the descendant of Isaac. eu quero dizer os descendentes de You see Isaque. that? Vocês veem isso? That's why God is called God of Abraham and God of Isaac. É por isso que Deus é chamado o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. But now what happened Agora o que to aconteceu Ishmael? a Ismael? And then if we read on verse 20. Então vamos ler o versículo 20. And as for Ishmael, I have heard you. I will surely bless them. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, I will make him fruitful and will greatly increase his numbers. e o multiplicarei extraordinariamente. And he will be the father of 12 rulers, and I will make him into a great nation. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Now, brothers, Agora, irmãos, that promise has been fulfilled. essa promessa foi cumprida. Do you see that? Vocês veem isso? Today, you have the descendant, you have the fleshly descendant of Ishmael. Hoje você tem os descendentes carnais de Ismael. That's Arabs. São os árabes. And you also have a religious descendants of Ishmael. Você também tem os descendentes religiosos de Ismael. That's all Muslims. São os muçulmanos. So you see that? Então vocês veem And isso. they almost occupy 1/5. They almost have the 1/5 of the population of this planet. E eles
compõe cerca de quase 1/5 da população deste planeta. So today, brothers and Então hoje, irmãos e sisters, irmãs, remember, lembre-se, now as to Ishmael, no tocante a Ismael, God promised Deus prometeu that they will increase, and I will greatly increase his que numbers. falei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. So here we come to a very important point. Então aqui nós chegamos a um ponto muito importante. They're all descendants of Israel, of Abraham. Todos são descendentes de Abraão. But remember, Mas lembre-se, only God signed that contract with Isaac apenas Deus assinou aquele contrato apenas com Isaac and his descendants. e os seus descendentes. Now, if you read on, Se você continuar lendo, God also signed a contract with Jacob. Deus também assinou o contrato com Jacó. So that means the descendants of Abraham is meant the descendants of Jacob. Então isso significa que os descendentes de Abraão também significam os descendentes de Jacó. Now you understand. Agora você God entende. is God of Abraham, Deus é o Deus de Abraão, Isaac, Isaac and Jacob. e Jacó. What does that O que mean? significa isso? We have this covenant in mind. Nós temos essa aliança em mente. Do you see that? Vocês veem Now, isso? when we talk of the seed, Quando nós falamos a respeito da semente, now when God made that covenant, quando Deus fez aquela aliança, because that's something to do with Jerusalem. porque tinha algo a ver com Jerusalém. You see, brothers? Vocês veem, irmãos? Now remember, if there is no descendants, Lembre-se, se não houvesse now descendentes, where is Jerusalem? aonde estaria Jerusalém? Now later we talk about Jerusalem Mais tarde nós falamos de Jerusalém, because we know the descendant of Israel, Abraham, porque nós sabemos que tem a ver com os descendentes and then later we de know Israel. Mas nós every sabemos, year, cada ano, 3 times people of Israel they will go to Jerusalem. 3 vezes por ano, os filhos de Israel iriam a Jerusalém. Now you know that these descendants Você sabe que esses descendentes, they were with the line of Jerusalem, with the line of Jerusalem. eles estavam segundo a linha de Jerusalém. So now you understand. Agora você These compreende, descendants, esses descendentes, this descendant, they have something to do with Jerusalem. eles tinham algo a ver com Jerusalém. But the descendant of Ishmael, Mas os descendentes de Ismael, every year they do not go to a Jerusalem. cada ano, eles não iam a Jerusalém. At least once in their life, Pelo menos uma vez na vida. instead of going to Jerusalem, Em vez de ir a they Jerusalém, were going to Mecca. eles iam para Meca. So it's clear, brothers É and muito sisters. claro, irmãos Do e you see irmãs, that? vocês veem isso? When God signed that covenant, Quando Deus assinou aquela aliança, that only applied to the descendant of Abraham, descendant of Isaac, and descendant of Jacob. aquela aliança ela valia apenas para os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. And Abraham has 2 sons. Abraão teve 2 filhos, And you know Ishmael is elder son. só que Ismael era o filho mais velho And Isaac is younger one. e Isaac era o mais novo. But brothers, Mas irmãos, here we find his sovereignty. aqui nós vemos a sua soberania. God did not choose the firstborn. Deus não escolheu o primogênito, God chose the second. Deus escolheu o segundo. And more than E mais do que isso, that, Isaac has 2 sons. Isaac teve 2 filhos. Esau was the firstborn. Esaú era o primogênito And Jacob is the second e one. Jacó era o segundo. But again, Mas de novo, God did not choose the first one. Deus não escolheu o primogênito. God has chosen the second one. Deus escolheu o segundo. Now, how do you explain that? Como é que você explica Here is isso? very important principle behind Há it. um princípio importante por detrás disso. What is the firstborn? O que é o primogênito? Firstborn is the fruit when the parents are with their strongest strength in their life. O primogênito ele nasce quando os pais estão no primor de suas vidas. That represents the fruit of their natural strength. Isso significa o fruto da sua força natural. So when God had chosen the second, Quando Deus então escolhe o segundo, God always chosen according to the principle of the grace. Deus sempre escolhe segundo o princípio da graça. So my brothers and Então, meus sisters, irmãos do e you irmãs, see that? vocês veem isso. Even God is God of Ainda Abraham. que Deus seja o Deus de Abraão, But remember lembre-se, that covenant aquela aliança only applied to the descendants of Isaac, apenas se aplicava aos descendentes de Isaac not descendants of e Ishmael. não aos descendentes de And Ismael. furthermore, E ainda mais, you know God is God of Isaac. você sabe que Deus é o Deus de And Isaac. that's something interesting. É algo interessante And aqui. that covenant only applied to the descendants of Jacob, Yeah. not descendants of Esau. E aquela aliança só se aplicava aos descendentes de Jacó, God- não aos descendentes de Esaú. God loved Esau.
God loved Esau. Deus amou God Esaú. also loved Ishmael. Deus também amou Ismael. Now, for the sake of Abraham, Mas por causa de Abraão, God blessed them. Deus os abençoou. And they have become fruitful. Eles se tornaram fecundos. They even become a power in this world. Eles se tornaram até mesmo uma potência neste mundo. But don't forget, Mas não se esqueçam. why that covenant? Mas por que essa Because aliança? what God is working, what God is trying to build in Jerusalem. Porque aquilo que Deus está desejoso de construir é Jerusalém. And only one people has something to do with Jerusalem. E somente um povo tem algo a ver com a Jerusalém. So every year when you see the people of Israel, they went to Jerusalem. Então quando você vê que a cada ano o povo de Israel então eles vão para Jerusalém. When they sing the hymn, Quando eles cantam o hino, it is pleasant to dwell together in unity, for the brethren to dwell together in unity. ó, quão bom e agradável é que os irmãos habitem em união. And everyone, they took their fruit from the land, promised land. E cada um deles traz o fruto da terra prometida. And then they brought their fruit to the presence of E God. aí então eles trazem aqueles frutos à presença de Deus. When they gather together, Quando eles se reúnem, all the riches and the wealth of the land are here. todas as riquezas e os bens da terra estão ali. So, brothers and Então, sisters, irmãos e you irmãs, see that? vocês veem isso? Because God is the architect and the builder of that city with foundations. É porque Deus é o arquiteto e o edificador daquela cidade que tem Now fundamentos. God is going to do with Abraham Então Deus vai fazer algo com and Abraão also e Isaac também com Isaac and also e Jacob. também com Jacó. Not because they are wonderful. Não porque eles eram maravilhosos. How do you think of the God is God of the O Jacob? que você acha de Deus ser o Deus de Jacó? But thank God, Mas graças a Deus, even Jacob has failed. ainda que Jacó tenha falhado, Even Jacob was so crooked. ainda que Jacó fosse tão marginal, God has a way. Deus tinha uma maneira. Finally, brothers and Finalmente, sisters, irmãos e you irmãs, find that Jerusalem will come from with these people você vai ver que Jerusalém virá para esse when povo they go to the land. quando eles vão pela terra. Now, finally, brothers and sisters, Finalmente, irmãos e irmãs, every year they will go to Jerusalem. cada ano eles irão a Jerusalém. So, my brother, Então, meus irmãos e it's irmãs, very clear é muito claro what is Jerusalem. o que é Jerusalém. Strictly speaking, Falando de maneira very estrita, simple way. é de uma maneira muito simples. Now, in Jerusalem, Em Jerusalém, Jerusalem is Jerusalem Jerusalém é Jerusalém, because the house of God is there. porque a casa de Deus está The ali. temple of God is there. O templo de Deus estava ali. So, what is the story behind the God's house and the God's city? Qual que é a história por detrás da casa de Deus e a cidade de Deus? Now, the house of God A casa de Deus speaks of the presence of God. fala da presença de Deus. Because of the presence of God, Por causa da presença de Deus, then outward expression of it is the city of Jerusalem. a expressão externa disso é a cidade de So, Jerusalém. city of Jerusalem always represents the testimony of God. Então a cidade de Jerusalém sempre representa o testemunho de Deus. So you see, brothers, Então vocês veem, when New Jerusalem comes down to heaven, Quando a nova Jerusalém descer do céu, that's God's testimony. esse é o testemunho de Deus. That's ultimate manifestation. Essa é a manifestação final. So we thank the Lord. Então nós damos graças You ao Senhor. see, that's why when you study the É Bible, por isso que quando você estuda a Bíblia, so let's go to Psalms vamos abrir em Salmos, 122. Salmos 122. Psalm 122. Salmo 122. Verse 1. Versículo 1. I rejoice with those who said to me, let us go to the house of the Lord. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Our feet are standing in your gate, O Jerusalem. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó This Jerusalém. is one of the Psalm decrees. Esse é um dos salmos dos degraus. When people of Israel, they went to Jerusalem Quando o povo de Israel vinha a Jerusalém, through the highway of Zion. por meio daquela rodovia de Sião, So on their way, então no caminho deles, they sing him one after another. eles se viam uns aos outros. Now, but Eles they cantavam sing esse Psalm salmo um após o outro. 122. Então quando eles cantavam esse salmo 122, They already ascend to the Mount of Olives. eles já estavam ali no alto do Monte das Oliveiras. So they were able to see whole Jerusalem. Então dali já
podiam contemplar a So cidade he de said, I'm Jerusalém. enjoying with those who said to me, let us go to the house of the Lord. Então ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Our feet are standing in your gates, O Jerusalem. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. And then Jerusalem is built like a city that is closely compact together. Jerusalém que está construída como cidade compacta. Why? Por quê? Because God is architect and the builder. É porque Deus é o seu arquiteto e edificador. This is only earthly Jerusalem. Aqui está apenas a Jerusalém terrena. Of course, with the earthly descendant of Abraham. É claro que com os descendentes terrenos de Abraão, Now there was earthly Jerusalem houve a Jerusalém terrena, as a type of heavenly Jerusalem. como um tipo da Jerusalém celestial. And because Abraham also heavenly descendants. Então, pelo fato de Abraão também ter os descendentes celestiais, So with our Christians, então conosco, os cristãos, now this is only the type, isso é apenas um tipo. but the real application is applied to the church. Mas a aplicação verdadeira deve ser feita com a igreja. And now you see Jerusalem is built like a city that is closely compact together. Você vê que Jerusalém que está construída como cidade compacta, This is where the tribes go up, the tribes of the Lord. para onde sobem as tribos do Senhor. Now, who are the tribes of the Lord? Então, quem são as tribos do Senhor? Remember, Lembre-se. they are descendants of Abraham, Eles são descendentes de Abraão, but not the descendants of Ishmael. mas não são descendentes de Ismael. And they are descendants of Isaac, Eles são descendentes de Isaac, but not the descendants of Esau. mas não são descendentes de Esaú. Their God is God of Abraham, Isaac, and O Jacob. Deus deles é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. God made the covenant with them. Deus fizeram uma aliança com eles. Why? Por quê? Because God has a Jerusalem in mind. Porque Deus tinha em mente Jerusalém. Do you see that? Vocês veem When isso? they traveled to Jerusalem, Quando eles iam até Jerusalém, when they saw the Jerusalem, quando eles viam Jerusalém, and then okay, here, that is where the tribes go up, the tribes of the Lord, versículo 4, para onde sobem as tribos do Senhor, to praise the name of the Lord, como convém Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. according to the testimony of Israel. E a nossa frase aqui, como convém Israel, em inglês é de acordo com o testemunho do Senhor. Now that's according to Hebrew. Isso é de acordo com o hebraico. So you see, when people of Israel, they went to Jerusalem every year. Então você vê quando o povo de Jerusalém ia a Jerusalém cada ano. Now we are told that this testimony of Israel. Então nos é dito aqui, principalmente na versão inglesa, que era o testemunho do Senhor. There is a testimony of Israel. Há um testemunho de Israel. What is that? Que testemunho de Israel é It esse? is represented by Jerusalem. É representado por Jerusalém. So my brothers and São meus sisters, irmãos e irmãs. now it is very clear. Agora está muito claro. Now when we thought that Abraham was childless, Quando nós achávamos que Abraão não tinha filhos, what does that o mean? que significa He isso? started from zero. Ele começou do He zero. had no contribution whatsoever to his descendants. Ele não tinha qualquer contribuição para a sua descendência. Only when his descendants went to Jerusalem. Apenas quando seus descendentes iam para Jerusalém, Then Jerusalem is Jerusalem. aí então Jerusalém é That's Jerusalém. why Jerusalem is different from London and New York. É por isso que Jerusalém é diferente de Londres e Nova York. Not even different from E Londrina. também é diferente de The Londrina. reason is very simple. A razão é muito simples. Why? Por quê? Because that's something to do with God's testimony. Porque isso é algo que tem a ver com o testemunho de Deus. And now we know that God is in working. Então agora nós sabemos que Deus está trabalhando. That covenant É aquela is aliança. something to do with God's eternal will. Tem algo a ver com o propósito eterno de Deus. Something to do with the final conclusion, ultimate manifestation of the universe. Tem a ver com a manifestação final desse universo. So you see, brothers, Então vocês veem, and irmãos, for that por reason, esta razão, God was teaching Abraham. Deus estava ensinando a Abraão. You see, Vocês now veem. what is the scope of application of that covenant? Qual é o escopo para a aplicação daquela aliança? And for that reason, Por essa razão, everything ought to start from the working of God. tudo tem que ter início com a obra de Deus. When God performed a miracle with the Son, Quando Deus realiza aquele milagre em Sara, out of nothing will be something. de nada vem algo. Out of zero will be Isaac. De zero vem Isaac. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, Isaac was born from zero. Isaac nasceu do zero. And with Abraham, he had no contribution whatsoever. Abraão não teve qualquer contribuição. What did Jerusalem?
O que é Jerusalém? Jerusalem was born from zero. Jerusalém foi edificado do zero. When God began to work, Quando Deus começou a He trabalhar, worked from zero. Ele começa do zero. If you say the descendant of Abraham is something to do with the Jerusalem, Se você acha que os descendentes de Israel têm alguma coisa a ver com Jerusalém, then the grace of God has to work. então de fato para isso a graça de Deus tem que And operar. He had to bring Sarah into the very end of her natural resource. Então ele teve de conduzir Sara até o final dos seus recursos próprios. Now, finally, Finalmente. then the Lord said, Então Deus diz a eles: now from her you will be given Isaac. de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, se chamará Isaac. Then I will have an everlasting covenant with him. Estabelecerei com ele a minha aliança. So that's the meaning of giving birth to Isaac. Então esse é o significado de dar à luz a Isaac. It's not just normal family affair. Não é uma questão familiar normal, No, not at all, brother. de maneira That's nenhuma. something to do with the God's eternal purpose. Isso é algo que tem a ver com o propósito eterno de Deus. For that Por reason. esta razão, Now, Ishmael is important. Ismael é importante. And Ishmael means God hears. Ismael significa Deus ouve. Remember, Lembre-se. after the collapse of Ottoman Empire, Lembre-se que após o colapso do Império Otomano, and you find the descendant of Ishmael was being divided by British Empire and the French Empire. você se lembra então que o Império Otomano foi dividido entre o Império Britânico e o Império Francês. And they suffered so much. E eles sofreram tanto, But God hears. mas Deus ouviu. God has heard their suffering. Deus ouviu o seu clamor. Now, can you imagine? Você pode imaginar? Just at that time, Exatamente naquela época, then they found the gold mine underneath themselves. eles encontraram uma mina de ouro debaixo dos seus pés. Then you find all the petroleum all under their feet. Aí você descobre que todo o petróleo estava debaixo dos seus pés. That's black gold. Isso é o ouro negro. Now, my brother and sister, Agora, meus why irmãos, is it so? por que foi assim? God is God É Ishmael. porque Deus é o Deus de Now, Ismael. God never played favoritism. Deus nunca brinca de We favoritismo. pray for Israelites. Nós oramos pelos We israelitas. also pray for the descendants of Ishmael. Nós também oramos pelos descendentes de That Ismael, they may be saved. para que eles possam ser salvos, They may come to the knowledge of Jesus Christ as their para que Savior. eles possam chegar ao conhecimento de Jesus Cristo como seu So, my Salvador. brothers and Então, meus sisters, irmãos, you see that? vocês veem isso? Now, God never played favoritism. Deus nunca brinca de favoritismo. However, No entanto, God has His work to do. Deus tem sua obra para ser In feita. that work, E nessa obra, now, my brothers and agora, meus sisters, irmãos e irmãs, God has chosen Isaac. Deus escolheu a Isaac. God also has chosen Jacob. Deus também escolheu a Jacó. This is the principle of the second. Esse é o princípio do segundo. So, my brothers Então, and meus sisters, irmãos e you see irmãs, that? vocês veem In isso? God's eye, Aos olhos de Deus, there are only two men. há apenas dois homens. First Adam O primeiro and Adão last Adam. e o último Adão. First man O primeiro homem and second e o man. segundo homem. Now you know. Agora você Now, sabe how Adam has been concluded. como Adão então ele foi Through terminado. Por meio da morte, foi concluído. And now you know how Christ is the head of the new race. E como Cristo, ele é o cabeça de uma nova So raça. for that reason, Então por brothers, essa razão, irmãos, we know that nós the sabemos principle of the que second o princípio do segundo is the principle of Christ. é o princípio de Cristo. Christ is all and in all. Cristo, tudo em todos. We have been chosen in Christ Nós somos escolhidos em Cristo before the foundation of the world. antes da fundação do mundo. Now we understand, Agora brothers. nós compreendemos, irmãos. Why? Por quê? Because we have been destined. Porque nós somos predestinados And for one purpose, para um propósito, we may have the sonship. para que pudéssemos alcançar a filiação. Remember, Lembre-se, the sonship in Greek essa palavra filiação no grego it not just mean that we are the children of God. não significa que apenas somos filhos de Deus. No, Não. it means we grow in Christ. Significa que nós crescemos em Cristo. We reach the maturity. Nós chegamos à maturidade. Then God put us in that place. Então Deus nos coloca nessa posição. That's called sonship. Isso é chamado filiação. So, brothers, Então, irmãos, when we are children of God, quando nós somos filhos de Deus, as if we are in the promised land, é como se estivéssemos na terra prometida. but God will do something Mas Deus more. vai fazer algo mais. What is Jerusalem? O que é Jerusalém? Jerusalem is Zion. Jerusalém significa What is Sião. Zion? O que é Sião? Zion represents the principle of overcoming. Sião significa o princípio do vencedor. So, brothers and sisters, Irmãos e now irmãs, you understand. agora você When entende. we reach maturity, Quando nós chegamos à maturidade, when God put us in the place of sons, quando Deus nos coloca na posição de filhos these maduros, mature sons, filhos maduros, that's called sonship. isso é chamado filiação. This is predestination. Isso é predestinação. Do you see that, Vocês brothers veem and isso, sisters? irmãos e That's irmãs? very important.
important. muito importante. For that reason, Por esta razão, in God's mind, na mente de Deus, He has Jerusalem in view. Ele tem em mente He Jerusalém. has sonship in view. Ele tem a filiação em vista. For that reason, Por esta razão, in Christ, em Cristo, before the foundation of the world, antes da fundação do mundo, He has chosen you. Ele te escolheu. He has chosen me. Ele me escolheu. What's this? O que significa This isso? principle of the second. Esse é o princípio do segundo. So this simply tells E us simplesmente nos diz: God is God of Isaac. Deus é o Deus de Isaac. God is God of Jacob. Deus é o Deus de Jacó. So it is very clear, Então é brothers. muito claro, irmãos e When irmãs. you read all these Quando passages, você lê todas as passagens, everything becomes crystal clear. tudo se torna claro como cristal. And then Isaac was born. Então Isaac nasceu. And then you remember when the child grew and was weaned. Então você observa quando a criança cresceu e desmamou. And then on the day Isaac was weaned, Abraham held a great feast. Então no dia em que Isaac desmamou, Abraão deu um grande banquete. But unfortunately, Mas infelizmente, Ishmael really has mocked Isaac. Ismael realmente ele zombou de Isaac. And for that reason, Por essa razão, now Sarah suggests to Abraham, Sara sugeriu a Abraão get rid of that slave woman and her son. Verse 10. Verse 10. Chapter 21. Capítulo 21, versículo 10. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, For that slave woman's son will never share in the inheritance with my son Isaac. porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Again, De as novo. if this is only family affair. É como se fosse uma questão familiar. You see that? Vocês Some veem isso? jealousy is going on. Há um tipo de ciúme acontecendo aqui. So, for that reason, Por essa razão, Sarah said, get rid of the slave woman and her son. por isso ela diz: rejeita essa escrava e seu filho, For that slave woman's son will never share in inheritance with my son Isaac. porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. But then God said, Abraham, Aí então Deus diz a Abraão: that's the version of God. essa é a versão de Deus. Why Isaac? Why Ishmael should go? Por que Ismael deveria sair? Do you see that? Vocês veem isso? Now, if you have Isaac, Se você tem Isaac, then Ishmael has to go. então Ismael tem que ir. For what purpose? Qual o objetivo? And God tried to E explain. Deus vai tentar So explicar. if we read on, Se você ler, verse 12, but Versículo God 12. said to him, disse porém Deus a do Abraão: not be distressed about the boy and your maidservants. não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua Listen serva. to whatever Sarah tells you. Atende a Sara em tudo que ela te disser, Because it is through Isaac that your seed will be reckoned. porque por Isaac será chamada a tua descendência. Do you see that? Vocês veem isso? Yes. Sim. If you read on, Se você continuar lendo, Ishmael is your seed. Ismael é a sua semente. And I will make the son of maidservant into a nation also. E eu farei o filho da serva em uma nação também. Now both Isaac and Ishmael are your seeds. Tanto Isaac como Ismael são tua semente. But Mas it is through Isaac that your seed will be called or will be reckoned. porque por Isaac será chamada a tua descendência. For that reason, Por essa razão, our flesh has to go. a nossa carne tem que Our partir. flesh has no position, has no place in the eternal will of God. A nossa carne não tem qualquer papel, qualquer posição no propósito eterno de Only Deus. when Babylon is fallen, then the New Jerusalem come down from heaven. Somente após ouvirmos caiu a grande Babilônia é que Jerusalém desce do céu. So now everything becomes so clear. Agora tudo se torna tão claro. Especially when Isaac was born. Especialmente quando nasceu Isaac. Those 13 years, Aqueles 13 anos the years of growth of Ishmael. foram os anos de crescimento de Ismael. Actually, it was the year Ishmael usurped the place of Isaac. Na realidade, foram durante aqueles anos que Ismael usurpou o lugar de Isaac. Only Isaac has a place in God's eternal way. Mas apenas Isaac tem um lugar no propósito eterno de Deus. Only descendants of Isaac has something to do with Jerusalem. Apenas os descendentes de Isaac têm algo a ver com Jerusalém. Now, the history has proved that. A história já provou Today isso. it's so clear, brothers and Hoje é sisters. tão claro, irmãos e And you irmãs. know why these people, they belong to Jerusalem. Então você sabe porque essas pessoas
pessoas pertencem a Why Jerusalém. Jerusalem is not only city to them. Porque Jerusalém não é apenas uma cidade para eles. Jerusalem is their bone, is their blood. Porque Jerusalém é para eles a sua carne, o sangue, They will os ossos. never be divided from Jerusalem. Eles nunca poderão ser divididos, separados de After Jerusalém. 1967, Depois de when 1967, Jerusalem finally come back to its own bosom, quando Jerusalém de fato retornou ao seio dos not israelitas, all the Israelites, todos os israelitas, no matter how liberal they are, não importasse quão liberal no fossem, matter what kind of political standing they have, não importaria qual tipo de posição política que they eles are tivessem, one in one thing. eles eram numa coisa. That is, we'll never let our Jerusalem go. Isso é, nós nunca permitiremos que a nossa Jerusalém Why, seja brothers? entregue. Porque Why? nós, No one will say, we'll never let New York go. ninguém disse, nós nunca vamos permitir que Nova York se vá. Why? No one said, we'll never let the Paris go. Porque nunca ninguém disse, nós nunca vamos permitir que Paris se vá. Jerusalem, not only Jerusalem. Jerusalém não é apenas Jerusalém. Jerusalem is somehow connected with the heart of God. De alguma forma, Jerusalém está conectado ao coração de So, Deus. brothers and sisters, Então, meus irmãos e so irmãs, if you read your Bible this way, se você ler sua Bíblia dessa forma, you will become very clear você vai ter muita clareza. in dealing with Abraham. Ao tratar com Abraão, What God wants o que Deus desejava, actually is Jerusalem. de fato, era Jerusalém. So after we are clear about the scope of application of the covenant, Após termos clareza no tocante ao escopo da aplicação dessa aliança, now we are ready to come to chapter 22. agora nós estamos prontos para poder começar o capítulo That 22. famous chapter of offering Isaac. E aquele capítulo tão famoso da oferta de Isaac. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, if the birth of Isaac is the will of God, se o nascimento de Isaac é da vontade de Deus, how do you explain como é the que você offering of explica, Isaac? como é que você explica o oferecimento de Isaac? So, brothers and sisters, Então, meus irmãos e this is irmãs, the most difficult part in Genesis. essa é a parte mais difícil em Of Gênesis. course, you have many É interpretations, claro que você tem muitas but interpretações, God never contradicted with himself. mas Deus nunca se contradiz. The birth of Isaac is God's will. O nascimento de Isaac foi segundo a vontade de The Deus. offering of Isaac also God's will. E o oferecimento de Isaac também foi segundo a vontade de So Deus. how do we reconcile these two? Então como é que você reconcilia ambos? We welcome giving the birth of Isaac. Nós damos boas-vindas a fazer com que Everything by Isaac nasça. grace. Tudo foi pela graça. And when you receive Isaac, Então quando você recebe Isaac, you know this is a total sum of God's grace. você sabe que aquilo ali é a graça de Deus concentrada. You see, when you have Isaac, Quando você tem Isaac, you will say that's God's grace. você diz, isso aqui é a graça de Deus. Everybody welcome God's grace. Todos dão boas-vindas à graça de Deus. But one day, Mas um dia, come to a crisis. chega a ser uma crise. God will call you just like God called Abraham. Deus vai te chamar da mesma maneira que Ele chamou Abraão. And what God O says, que foi que Deus disse? God, take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Capítulo 22, versículo 2. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Sanctify him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. First time Bible mentions the word love. É a primeira vez que a Bíblia menciona a palavra amor. Is the love of Abraham to Isaac. Esse era o amor de Abraão para com Isaque. Take your son, Toma teu filho, your only son, teu único filho, whom you love. Isaque, a quem amas. That's the first appearance of this word love. É a primeira vez que essa palavra amor aparece. Now, brothers, Agora, irmãos, not only that, não apenas isso. and then God said, Abraham, Então Deus diz a Abraão, sanctify him as a burnt offering. oferece-o ali em holocausto. Now, not just sacrifice. Não apenas um sacrifício. There is a way before your sacrifice. Há um caminho antes do sacrifício. You have to travel for 3 days of the journey. Você vai ter que viajar por 3 dias. And you have to go to Moriah region. E você vai ter que ir na região de Moriá. But in that region, there are many mountains. E naquela região há muitas montanhas. There will be one mountain which is unknown to you. Mas há uma montanha ali que você desconhece. But I will show it to you. Mas eu mostrarei a você. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, this is the very important crisis in the life of Abraham. essa foi a crise mais importante na vida de Abraão. You remember many years ago, Você se lembra que muitos anos antes, he heard a voice from heaven. ele ouviu aquela voz do céu. He's supposed to leave his
own country, his own people, and the father's house. Ele deveria sair do seu povo, da sua casa, da sua parentela. And he's supposed to go somewhere that God is going to show him. E ele deveria ir para um lugar que Deus lhe mostraria. Now remember, Lembre-se, actually, according to Hebrews, de acordo com Hebreus, Abraham did not know where to go. Abraão não sabia onde ele iria. Do you see that? Vocês veem isso? This is the faith. Isso é fé. This is journey of faith. Essa é uma jornada de fé. When we are journeying, Quando nós estamos jornadeando, we know the beginning, we know the end. nós sabemos o princípio e sabemos o fim. We know the first station of the journey, we know the last station of Nós the journey. sabemos a primeira estação da jornada e conhecemos a final. Now, brothers, what is faith? O que é fé? You only know the first station of your journey. Você apenas conhece a primeira estação da sua You know jornada. where to start your journey, Você sabe de onde começar a sua jornada, but you don't know where to end. mas você não sabe onde vai terminar. That's faith. Isso é fé. So, brothers, Então, what does irmãos, that o mean? que significa isso? That means all you receive Significa que tudo que você is recebe the present step. é o passo atual. Step by step, you are guided by your Heavenly Father. Passo a passo você é guiado pelo seu Pai You Celestial. do not know where you are going, Você não sabe onde você está indo, but finally we know. mas finalmente sabemos. That's promised land. É a terra The prometida. land of milk and A honey. terra que mana leite e mel. Thank God. Graças a Deus. Abraham not only crossed the river, Abraão não apenas cruzou o rio, he will enter into promised land. ele entrou na terra prometida. Land of milk and honey. A terra que mana leite e mel. Milk, the essence of animal life. O leite que representa a essência do mundo animal. Honey is the essence of vegetable life. E o mel que significa a essência do mundo vegetal. So the Canaan represents the unsearchable riches of Christ. Então Canaã significa as riquezas insondáveis de Cristo. So the story of Abraham is our story. Então a história de Abraão é a nossa When we história. are born again, Quando nós nascemos, brothers and irmãos sisters, e irmãs, we are being given the promised nos land. foi dada a terra prometida. But that land Mas essa terra, is unknown to us in the beginning. ela é desconhecida a nós no princípio. And we are called to that E land. nós somos chamados para aquela terra. That's the first call in the life of Abraham. Esse foi o primeiro chamamento na vida de Now, Abraão. do you know? Você sabe, With Abraham, he has two calls. para Abraão houve dois chamamentos. Many years ago, Muitos anos he antes, was called to an unknown place. Later, we know it's the promised land. antes ele havia sido chamado para uma terra que ele desconhecia e que mais tarde soubemos que era a terra prometida. And then Bible used exactly the same language. Então aqui a Bíblia utiliza exatamente a mesma linguagem. As if this is really the second call, you see? É como se fosse exatamente o segundo chamamento. In the beginning, No you princípio, do not know that piece of land that you are going to. você não conhece aquela porção da terra para onde você está indo. Now God said, Mas agora Deus diz, 3 journeys, três jornadas, going to 3 dias de jornada. Moriah region. Por 3 dias de jornada você vai chegar na região de Now Moriá. that Abraham knew. Isso Abraão sabia. But there are many mountains there. Mas naquela região havia muitas montanhas. Now on which mountain? Em qual montanha? Can you take any mountain? Você pode pegar qualquer uma? No. In the Não. heart of God, No coração de Deus there is only one mountain. há apenas uma Just montanha. like in the heart of God, Exatamente como no coração de there is Deus only one promised land. há apenas uma terra Land of prometida. Canaan. A terra de You see, Canaã. brothers, Vocês veem, irmãos, many years ago, muitos anos God antes, called Abraham Deus chamou Abraão out of Babylon de Babilônia and to enter into the promised land. para que entrasse na terra prometida. So that's the call we receive while we are saved. Esse foi o chamamento que recebemos quando fomos salvos. But thank God, Mas graças a in the Deus, life of Abraham, na vida de Abraão, in order for the work of God, para que a obra de Deus, especially as an architect and builder of the city with foundation, especialmente como o arquiteto e edificador da cidade com fundamentos, God had to call Abraham again. Deus teve que chamar Abraão novamente. And one of the mountains which was unknown to Abraham E num daqueles montes que era desconhecido a Abraão is known to us. e é conhecido para nós, That's Temple Mount. esse é o Monte do Templo. So if you go to Jerusalem today, Se você for a Jerusalém hoje, you know a region of Moriah. você sabe que era a região do Moriá. That's Moriah. That's Mount of Você Moriah. sabe onde é que está o Monte Moriá. But where Abraham should offer his son Isaac. Mas onde que Abraão deveria oferecer Isaac? Now remember, Lembre-se. it ought to be way for God to show him. Então é Deus que deveria mostrar a ele. In that journey, Naquela he did jornada, not know where. ele não sabia onde. He did not know where he's going. Ele não sabia onde estava indo. Just like in the beginning when he crossed the river, Exatamente quando no princípio ele cruzou o rio. he did not know where he's going. Ele não sabia onde estava indo. Now, brothers, Agora, irmãos, he was called
called to unknown. Ele estava sendo chamado para o But desconhecido. later it's known to us. Mas mais tarde é conhecido para nós. Why? Por quê? Because that's something God began to work. Porque ali há algo onde Deus começou a operar. That mountain is the mountain is the birthplace of God's working. Aquela montanha é o local onde nasceu a obra de It's a Deus. historical place. Historic É place. um local histórico. So we thank God. Então nós damos You graças a know, when Deus. Abraham was called to that Quando mountain, Abraão foi chamado para aquela montanha. and later we know it very well. E mais tarde sabemos muito bem. That's the beginning of Jerusalem. Ali é o princípio de Jerusalém. That's the earliest part of Jerusalem. Ali é o momento inicial de Jerusalém. You know, the Jerusalem is what Jerusalem? Jerusalem was Jerusalem. Jerusalém era It's Jerusalém. all derived from that place. De fato, porque derivou daquele lugar. From there, Dali, and spread to the south. ela se expandiu para o sul. Then you have Mount Zion. Aí então você tem o Monte Sião. So if you develop that further north, Se você vê o desenvolvimento para o norte dali, that's Mount Golgotha. ali você vai chegar no Monte That's Golgotha. Calvary. Ali está o So Calvário. if you further develop to the west, Se você então agora caminhar para o oeste, that's Western Hill of Jerusalem. ali está as montanhas ocidentais de So Israel, this is de Jerusalem. Jerusalém. Então isso é Jerusalém. So if you talk of the birth of Se Jerusalem, você fala a respeito do nascimento de Jerusalém, it starts with the second call of Abraham. começa então com o segundo chamamento de Abraão. We already mentioned. Nós já mencionamos. Now, Jerusalem represents testimony. Jerusalém representa o testemunho. Jerusalem means maturity. Jerusalém significa maturidade. Jerusalem means overcoming life. Jerusalém significa a vida que vence. So, my brothers and Então, irmãos e sisters, irmãs, that's part of God's eternal work. isso é parte da obra eterna de Deus. Now, brothers, Agora, irmãos, for that reason, por esta razão, God called Abraham. Deus chama Abraão. So, the reason he offered his son to Isaac, A razão que ele deveria oferecer Isaac because for God's work. para a obra de Deus. Now, God called Abraham. Deus havia chamado Abraão. Now, if Abraham has to offer his son Isaac, Então, se Abraão fosse oferecer o seu filho Isaac, why not go to kitchen and do it? por que não ir para a cozinha e fazer isso ali? Much easier. Muito mais fácil. Why not go to the local hill and do it? Por que não ir para uma colina ali pertinho e fazer isso? No. Não. In this matter of offering Isaac, No tocante a essa questão de oferecer a Isaac, much more than that. é muito mais do que isso. Now, brothers, Irmãos, it's easy for us to offer our son in kitchen. é muito fácil para nós oferecer o nosso filho na cozinha, Out of an impulse. por meio de um impulso. And we are able to do that. Nós podemos fazer isso. God knows very well. Deus sabe muito bem. He gave us 3 days. Mas Ele nos dá 3 dias. That 3 days. E nesses 3 While you dias, are traveling, enquanto você está viajando, and you know that, Você the sabe. end of your journey, que no final daquela your jornada, son will become o ashes. seu filho vai se transformar em Any cinzas. wonderful father, E você, como pai when maravilhoso, they walk that way, quando ele caminha por aquele you know caminho, how difficult is that way. você sabe o quão difícil é aquele caminho. But don't forget, Mas não se esqueça, this is called highway to Zion. essa então é chamado caminho para Sião. Abraham was the first one who took the highway to Zion. Foi Abraão quem tomou pela primeira vez esse caminho para Not Sião. his way. Not his way. Não era o seu Even caminho. according to himself. De acordo com ele mesmo, Like other religion, como em qualquer outra religião, they always go to the local mountain, local hill, and offer something to God. eles sempre vão naquela montanha mais próxima ali e oferecem alguma coisa para o Deus deles. No, according to God's will. Não de acordo com a vontade de If Deus. Abraham want to offer his son Isaac, Se Abraão fosse de fato oferecer he Isaac, cannot just say, out of my impulse, I give my best to the Lord. ele não pode dizer do seu impulso que vai dar o melhor para o Senhor. He cannot do Ele that. não pode fazer isso. He has to walk 3 Ele days. tem que caminhar por 3 dias. 3 days means death and resurrection. 3 dias significa morte e ressurreição. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos, our flesh a nossa carne, can never pass through death. ela não consegue passar pela morte. And in that 3 days, Naqueles 3 dias, God allowed to regret it. God allowed Abraham to regret. Deus permitiu que Abraão pudesse se In arrepender. any time he could come A back. qualquer momento ele podia voltar. But Abraham loved God so much. Mas Abraão amava Deus tanto. Even he knew that at the end his son will become ashes. Ainda que ele soubesse que no final da jornada o seu filho seria transformado em cinzas. But he took that away to the very end. Mas ele assim mesmo caminhou naquele caminho até o fim. You know, in the United States, Sabe que nos Estados Unidos and many powerful salesmen,
Muitos vendedores poderosos, Some of them they sell vacuum cleaner. alguns deles vendem aspiradores de pó. They never come on Saturday. Eles nunca vêm no sábado, Nor visit you on Sunday. nem tampouco visitam você no domingo. Because the husband will be at home. Porque o marido vai estar em casa. So when husband was at home, it's very difficult for you to sell the vacuum Porque cleaner. quando o marido está em casa é muito difícil vender um aspirador de So pó. they know that the women are weaker vessel. Eles sabem que as mulheres são vasos mais So frágeis. when their husband's not there, Então quando o marido não está ali, then they use their powerful salesmanship. então eles usam todo o poderio de vendedores. So many housewives just get the vacuum cleaner, Então muitas daquelas esposas donas de casa vão comprar o aspirador de pó. but then they regret. Então elas se arrependem depois. So now government make the rule out of it. Então agora o governo fez uma lei Now in the United nos States, Estados Unidos. you know, within 3 days, Em 3 dias you should be able to regret. você pode se arrepender da If your compra. husband say no, okay, then no. Se o seu marido falar não, Because my fala husband say no, that's why I'm sorry, I cannot take não. it. Eu estou devolvendo aqui porque o meu marido disse não. You see, brothers and Vocês veem, sisters? irmãos? Now, when God called Abraham, Então quando Deus chama Abraão, not just consecration as a crisis, não uma consagração como se fosse um momento de crise, consecration as a way. mas consagração como um caminho. If a crisis Se fosse uma crise, is much easier, é muito mais fácil out você, of the impulse, por causa do impulso. you only take the grace of 20 minutes. Você precisa de 20 minutos de graça. Só Then isso. your son will be on the altar. E aí então seu filho já vai estar no altar. That's not God. Esse não é o caminho He de gave Deus. you 3 days Mas Ele te dá 3 dias to ponder, para ponderar, to regret. para se arrepender. Even you can come back. Você pode voltar. That's our God. Esse é o nosso Deus. But let's not misunderstand God. Mas nós não devemos compreender mal o nosso Deus. Bible said A Bíblia diz que God only tests Abraham. Deus apenas testava Abraão. In other words, Em outras palavras, God never want Isaac to be on the altar. Deus nunca desejou que Isaac fosse oferecido no It is altar. only a test. É apenas um teste. Because that's violates God's law. Porque isso violaria a lei de Deus. You know, with the heathen religion, Sabe que na religião dos ímpios, they let their children be on the altar. eles permitiam que seus filhos fossem It's sacrificados. disgusting in the eyes of God. Isso era trazer desgosto aos olhos de Deus. God will never allow that happen. Deus nunca permitiria que isso acontecesse. So God only tests Abraham. Então Deus apenas testou Abraão. If God tested Abraham, Então se Deus testou Abraão, what does that mean? o que significa isso? What God wants is not Isaac. Então o que Deus queria não era Isaac, What God wants O que is Deus queria Abraham himself. era o próprio Abraão. When God gave up his son Isaac, Quando Abraão deu à luz ao seu filho Isaac, God knows Deus sabia Abraham has forsaken all. que Abraão já tinha aberto mão de tudo. Abraham has let himself go. Abraão permitiu a ele mesmo se esvair. That's consecration. Isso então é consagração. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, don't think God wants your Isaac. não fique achando que Deus quer o seu Isaac. Sometimes Algumas our vezes house just like Isaac. a nossa casa é como se Our fosse Isaac. children like Isaac. Os nossos filhos são como se fosse Isaac. Those who we love just like Isaac. Aqueles a quem amamos são como Isaac. We will never let them go. Nós nunca vamos permitir que eles se separem de But nós. brothers, Mas irmãos, all the cattle belong to our Lord. todas as manadas de gado sobre os montanhas All the pertencem ao nosso universe Deus. belong to our Todo o God. universo pertence ao nosso Deus. Remember, Lembre-se, it's a small thing in his eyes, your Isaac. o seu Isaac é muito pequeno aos olhos dele. Of course, you will never let your Isaac go. É claro que ele não vai permitir que seu Isaac seja consagrado. But brothers, Mas irmãos, actually, de fato, whenever you will let your best go, toda vez que você permite com que aquilo que você tem de melhor se vá, you really consecrate yourself. de fato você se consagrou. So what is O consecration? que é consagração então? Consecration is to present yourself as a living body. It's a living sacrifice. Consagração significa que você apresenta-se a si mesmo como sacrifício vivo. That's what God wants. É isso que Deus deseja. So if you read this story, Se você ler essa história, it is very, very clear. é muito, muito claro. Then finally, Então, finalmente, they come to the place. eles chegam ao local. Now, if we read verse 4, Se nós lermos o versículo 4, on the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. He saw the place where he will put his son on the altar.
Ele viu o local aonde ele colocaria o seu filho sobre o altar. Now he knows that that's what God chose. Ele sabia que aquele lugar era o que Deus He escolheu. did not know that that actually was Jerusalem in the later day. Ele não sabia que de fato ali era Jerusalém dos tempos antigos. But anyway, Mas de qualquer he forma, saw Jerusalem from the distance. ele viu Jerusalém à distância. Now that Jerusalem Aquela is Jerusalém bounded with his own offering. estava amarrado com a sua própria Do oferta. you see that? Vocês veem isso? Sometimes we think vision is vision. Alguns nós achamos que visão é visão. Vision will not cost us anything. Visão não vai nos custar nada. Not at all, brothers. De maneira nenhuma, Remember, lembre-se. the more you see, Quanto mais você the vê, vision is very a costly. visão é muito cara. Now, the first time A primeira vez, he saw Jerusalem, ele viu he Jerusalém. know that's the place God has shown E him. ele sabia que aquele local que Deus tinha mostrado a ele. That was real birthplace of E ali Jerusalem. de fato é o local de nascimento verdadeiro de Jerusalém. Mas para a surpresa dele, That's the very place he offered his son Isaac. era exatamente ali também que ele deveria oferecer seu filho So you Isaac. see, brothers and Então vocês sisters, veem, irmãos e irmãs, how God began his work. como Deus deu início à sua How obra. Abraham was part of God's working. Como Abraão era parte da obra de To Deus. see is one thing. Para ver uma coisa, To let your Isaac go is another mas thing. permitir que o seu Isaac se vá é outra. Now, brothers, Irmãos e irmãs, remember lembre-se. one very important spiritual law. Uma lei espiritual muito If importante. you only see the vision, Se você apenas tem a visão, one day you may become visionary. Nothing will happen. algum dia você pode se tornar apenas um visionário, nada vai But acontecer. vision plus the cross is equal to vocation. Mas a visão, mais a cruz é igual a vocação. So if you only have vision, Se você tiver apenas visão, you never consecrate yourself for that você purpose. nunca se consagrará por conta daquele Nothing will propósito. happen. Nada vai God acontecer. will begin with you. Deus vai começar com You você. talk about Jerusalem. Você fala de You Jerusalém. saw Você Jerusalem. viu Jerusalém. But Jerusalem begin with you. Mas Jerusalém começa em Do you você. see that Vocês from veem a isso distance? na distância. You see that place? Você vê aquele That's local. God's place. Ali é o local de Deus. That's place in the God's heart. É o local do coração de Deus. But brothers, Mas irmãos, that's too costly. o preço é muito alto. Means in the very place, Significa que exatamente naquele your lugar, son will become ashes. o teu filho se tornará em Are you willing cinzas. to do that? Você está desejoso So, de my fazer isso? brothers and Então, meus sisters, irmãos e irmãs, if you read the whole history of the Old se Testament, você ler toda a história do Antigo Testamento, why the offering of Isaac was so important? por que o oferecimento de Isaac foi tão importante? Because that's historical events. Porque aquele foi um evento histórico. So when he saw that, Quando ele viu aquilo, and then he said to his servants, então ele disse aos seus servos: stay here with the donkey while I and boy go over there. We will worship, and then we will come back to you. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Now, brothers, it's very interesting. Agora, irmão, muito Where is interessante. that place? Onde é que é esse lugar? I think that place, when they can see that, when they can see that place from a distance, Onde é aquele local que eles estavam naquela hora? Eu acho que onde eles conseguiam ver Jerusalém daquela maneira, it must be in Mount of Olives. eles deveriam estar no Monte das Oliveiras. Mount of Olives is the best place for you to see the whole Jerusalem. O Monte das Oliveiras é o melhor lugar para você ver toda Jerusalém. Psalm 122 was written in Mount of Então Olives. observa, o Salmo 122 foi escrito no Monte das And not Oliveiras. only that, Não apenas in isso. that Mount of Olives, there is a village called Bethphage. Então naquele local ali do Monte das Oliveiras há um local chamado Betfagé. And you remember that story of a donkey with our Lord. Você se lembra a história do jumentinho do nosso Senhor? So that's only 2,000. That's only 1,005 years later, Aqui foi cerca de 1500 or anos, 2,000 years later. cerca de 2000 anos depois. But brothers and Lembre-se, sisters, irmão, in the time of na Abraham, época de Abraão, you had a donkey. você tem o jumentinho. Probably the donkey is near the village of Bethphage. Então na época de Abraão você vê que tem aquele jumentinho. Provavelmente aquele jumentinho estava próximo da vila de Betfagé. But at that time, Mas naquela época, everything was in in rural area. provavelmente ele era naquela época uma região rural. But donkey already there. Mas o jumentinho já So estava lá. 2,000 years Então later, 2000 anos depois, brothers and sisters, irmãos e irmãs, and our Lord Jesus took the donkey. o Senhor Jesus tomou aquele jumentinho. And from the Mount of Olives, E do Monte das Oliveiras, he entered into the Mount of Moriah. ele entrou no Monte Moriá. When he approached Jerusalem, Quando ele se aproximou de Jerusalém, he wept over Jerusalem. ele chorou sobre Jerusalém. That's how he said, "Oh Jerusalem, Jerusalem."
Foi então que ele exclamou: ó Jerusalém, Jerusalém. So, brothers and Então, irmãos e sisters, when irmãs, you read this passage, quando você lê essa passagem, when you compare what happened 2,000 years later, quando você compara com aquilo que ocorreu 2000 anos depois, brothers and sisters, irmãos e irmãs, and Abraham Abraão typified the Heavenly Father. tipifica o Pai Celestial. Isaac typified our Lord. E Isaac tipifica o nosso Senhor. Now, when God first loved, Quando Deus primeiramente amou, He loved us. Ele nos amou. He even gave up His only begotten Son on the cross. E Ele deu o seu Filho unigênito para que morresse na cruz. On Mount Moriah, No Monte Moriá, He offered His Son on Ele ofereceu o seu Filho, o nosso Remember. Senhor. Lembre-se, Mount Golgotha. o Monte Gólgota, Calvary o Calvário, is part of Mount Moriah. é parte do Monte Moriá. So, brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, the type is so clear. o tipo é tão claro aqui. So, when you read the story, Quando você lê essa you história, can see the shadow and the reality. você consegue ver a sombra e a realidade. And think about it. Pense nisso. And Abraham was already old man, Abraão já era um homem idoso, very, very old. muito, muito idoso. And his son was so young. E o seu filho era tão jovem. When he was put on the altar, Quando ele foi colocado sobre aquele holocausto, he never struggled. ele não lutou. He was so obedient. Ele era tão obediente. Now, brothers, this Irmãos. is really the picture of the Calvary. Esse de fato é o quadro do Calvário. But anyway, Mas de qualquer forma, finally, finalmente, you see that? vocês veem, When Abraham took his knife, quando Abraão tomou o cutelo, when he was about to offer his son Isaac, quando ele estava para descer sobre Isaac, he meant business. e ele realmente era sério a respeito Now, daquilo. Agora, irmãos, but one thing very uma interesting, coisa muito he interessante. said to his servants, Ele disse aos seus servos: we will worship and then we will come back to you. esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. So Hebrew writer tells us, Então o escritor hebreu diz: now Abraham knew that Abraão sabia que God will give back his son Isaac in resurrection. Deus de alguma forma devolveria o seu filho Isaac na So ressurreição. Abraham believed in resurrection. Abraão cria na ressurreição. Why he believed in Por que resurrection? ele cria na ressurreição? You see, brothers, Vocês veem? because God's work is New Jerusalem. Porque a obra de Deus é a Nova Jerusalém. And then if his son Isaac Então, se seu filho Isaac is connected with that work, estiver conectado àquela obra, now to lose Isaac is a small thing for Abraham, perder Isaac é uma coisa pequena para Abraão, but it's a great thing for God. mas é uma coisa grande para Deus. So you see that? Então, se So vejam, if it's God's will, se essa é a vontade de Deus, now brothers and sisters, agora, irmãos e you can irmãs, see if his son ought to go through the offering, So- or go to the altar. se o filho dele tem que passar pelo altar, He believed that ele cria, God will give his son back Deus devolveria o seu filho in resurrection. em ressurreição. That's why he dared to É say, por isso que ele ousou we dizer: will worship and then we will come back to you. e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Now, brothers, Agora, irmãos, when Abraham was about to offer his son Isaac, quando Abraão estava para imolar o seu filho Isaac, then the angel of the Lord. então o anjo do Senhor, Now, in the Old Testament, então no Antigo there are Testamento, many angels. há muitos anjos. But sometimes the Bible uses the phrase angel of the Lord. Algumas vezes a Bíblia utiliza a frase o anjo do Senhor. It is always referred to our Lord before his incarnation. Sempre se refere ao nosso Senhor antes da sua encarnação. So he appeared to the people as angel, as a human form. Ele aparecia diante das pessoas como um anjo, de uma forma humana. But this time, Mas dessa our vez, Lord called from o heaven, nosso Senhor chamou do céu: Abraham, Abraão, Abraão. brother. Irmãos, This is the first double call in the whole Bible. este é o primeiro chamamento duplo em toda a Bíblia. Thank God. Graças a Deus. And there, Abraham, and Abraham saw the ram. E aí então Abraão viu que o cordeiro estava pronto. So he offered the ram Então ele ofereceu aquele cordeiro instead of the son. em vez de seu filho. And finally, E finalmente, we knew it very well. nós sabemos muito bem, He took his son ele tomou seu filho in the resurrection. em ressurreição. God has given his son back to him. Deus retornou a ele o seu So filho. then they went back to the sheep. E aí então eles retornam a Berseba. Now, what does that mean? Então o que significa isso? Brothers and sisters. Irmãos e irmãs, Because the consecration of Abraham porque a consagração de Abraão not just give something to the God that God has given to him. não apenas dar a Deus de volta algo que Deus lhe havia dado, Much more than that. é muito mais do que The isso. meaning of his O consecration significado da sua consagração means what? significa o quê? Means Abraham was the first one
Significa que Abraão foi o primeiro who took the highway to Zion. que tomou o caminho para Sião. Now, brothers, Agora, irmãos, and because he offered his son, Isaac, e por ele ter oferecido seu filho Isaac on Mount Moriah, no Monte Moriá, on the Temple Mount. no Monte do Templo, Now that's beginning the story of Jerusalem. ali é o início da história de Jerusalém. Now we know very well. Agora nós sabemos muito Many years bem, later, 2,000 years later, 2000 anos or depois, 1,000 years ou later, 1000 anos depois, you know the descendants of Abraham. você sabe que os descendentes de Abraão, They follow their forefathers. eles seguiram os seus The antepassados. way Abraham walked, taking that way to Zion. E da mesma forma eles tomaram também aquele caminho para Sião. Now every one of them, Cada um no deles, matter where they live, não importa onde eles vivessem, according to the Bible, de acordo com a Bíblia, according to Psalm 84, de acordo com Salmo 84, now they will take the highway to Zion. eles vão tomar aquele caminho para Sião. Why? Porque Zion is Jerusalem. Sião significa Jerusalém. Why Jerusalem? Por que Jerusalém? Because there they are going to see the face of God. Porque ali eles contemplarão a face de They are Deus. going to have in the presence of Ali God. eles estarão na presença de Deus. So my brothers and Então, sisters, meus irmãos e it irmãs, is in Mount é Moriah. no Monte Moriá And Abraham has encountered with his God. que Abraão teve um encontro com seu He Deus. was in the presence of God. Ele estava na presença de Deus. So afterwards, Então, depois all disso, the descendants, todos os seus descendentes, every year, cada ano, 3 times, 3 vezes por they ano, will have a journey. eles It's a jornadeariam. long journey. Uma jornada 3 longa, days of a journey. 3 dias de jornada, But not empty-handed. mas não de mãos vazias. You know, Abraham was not Porque empty-handed. Abraão não estava de mãos Abraham vazias. was Isaac. Abraão tinha Isaac nas Isaac was mãos. his offering. O Isaac era a sua oferta. Isaac was the best of the grace. Isaac era o melhor do que ele podia And these oferecer. people, E essas God pessoas, has given the promised land. a eles lhes foi dada a terra prometida. Land of milk and A honey. terra onde manava leite e So mel. now when they come to Então Jerusalem, agora quando eles vêm para Jerusalém, not não empty-handed, de mãos vazias, they should offer their son Isaac. eles tinham que oferecer os seus filhos Isaac. When they kill the work with the land, promised land, Quando eles trabalhavam na terra they prometida, have to have their best produce. eles tinham que pegar o produto, a Those colheita melhor do campo. produce just like Isaac. Aquele produto do campo era o You melhor, see como that? Isaac. Você Now, vê isso? when Abraham did that, Quando Abraão fez aquilo, all his descendants todos os seus descendentes just do the same thing fizeram exatamente o mesmo. because they are their descendants. Porque eles eram descendentes de Abraham Abraão. was the first Hebrews. Abraão foi o primeiro hebreu. Then they're all Hebrews. Então todos, portanto, eram Abraham was hebreus. the first one who offered Isaac. Abraão foi o primeiro a oferecer Now, Isaac. where they offered Isaac? Aonde eles ofereceram Isaac? Jerusalem. Em Jerusalém. Where these people offer their produce of the Aonde land? aquelas pessoas ofereciam o produto da sua terra? Jerusalem. Jerusalém. So, my brothers and Então, meus sisters, irmãos e irmãs, not only não Abraham apenas Abraão, and all his mas descendants. também os seus descendentes. So then that constitutes Jerusalem. Então isso constitui Jerusalém. That's the meaning of Jerusalem. Esse é o significado de Jerusalém. Jerusalem means testimony. Jerusalém significa testemunho. Jerusalem means they're all in the presence of God. Jerusalém significa que todos estão na presença de They Deus. sing the hymn. Eles cantam hinos. It is pleasant for brethren to dwell together in unity. Oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. It's like the dews upon É como Zion. o orvalho do irmão que desce sobre o monte de This Sião. is Jerusalem. Isso é Jerusalém. Not only that, Não apenas here isso. you find the presence of God. Aqui você encontra a presença You de find Deus. the smiling face of Você God. encontra a face sorridente de God Deus. is their God. Deus é o Deus deles. God of Abraham, Isaac, and Jacob. Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de That's a Jacó. wonderful E é um testimony. testemunho maravilhoso. So, my brothers, Então, meus irmãos, to Abraham, para Abraão, Jerusalem is not a theory, Jerusalém não era uma not teoria, an ideal, não era um ideal, not only não vision, era uma visão not apenas, from a distance. não apenas a distância, It cost his life. custou a sua própria vida. Now, brothers, Agora, when irmãos, he consecrated quando ele se to consagrou the Lord, ao Senhor, that's the beginning of Jerusalem in him. ali foi o início de Jerusalém nele. Brothers and sisters, Irmãos, how many of you gathered together here? quantos de vocês se reúnem aqui? Now, brothers, Agora, of irmãos, course we say, é claro so que we nós gather together as a church. Quando nós nos reunimos como igreja, Thank the Lord for that. graças ao Senhor por isso. But remember, Mas lembre-se, what is Jerusalem? o que é Jerusalém? Jerusalem means everyone come to Jerusalem. Jerusalém significa que cada um vem em Jerusalém, Never empty-handed. nunca de mãos Not vazias. only Abraham for Jerusalem, Não apenas Jerusalém foi. every Abraão one foi of us Jerusalém. for Jerusalem. Cada um de nós também entendia So Jerusalém. many will speak to us. Que o Senhor possa falar aos nossos A corações. congregation of 1,000 people. Então, uma congregação de 1000 pessoas. It may be the congregation
of 1,000 individuals. Pode ser uma congregação de 1000 indivíduos. Whether we are being baptized into one Se body, de fato fomos batizados em um só corpo, a living body of o Christ. corpo vivo de Cristo. Now, that means Jerusalem. Isso significa Jerusalém. But brother, it is costly. Mas irmãos, isso tem um preço. Not only Abraham offered himself up, Não apenas Abraão ofereceu o seu every mesmo, one of mas us, cada um de nós. we offer our Isaac. Nós oferecemos o nosso That's why Isaac. Paul said, É por isso que Paulo diz, brethren, irmãos, and that's why he encouraged us é por isso que ele nos encorajou to present ourselves as a living para sacrifice. apresentarmos a nós mesmos como sacrifício vivo. That's consecration. Isso é consagração. Now God begin to work. Então agora Deus começa a trabalhar. Brothers and sisters, Irmãos e if irmãs, you don't consecrate se yourself, você não se consagrar, you are still born again. você nasceu de novo. You're still Christians. Você é cristão. Now, my brothers and Agora, meus sisters, irmãos e irmãs, do you have anything to do with Jesus' testimony? você vai ter algo a ver com o testemunho do Senhor? God put the testimony on the shoulder of descendants of Abraham. Deus colocou a responsabilidade desse testemunho sobre os ombros dos descendentes de Abraão. That responsibility requires our consecration. E essa responsabilidade demanda a nossa So consagração. may the Lord speak to our heart. Que o Senhor fale aos nossos If corações. we only talk about vision, Se nós simplesmente falarmos de we visão, all enjoy it. todos nós gostamos muito. But if you see Mas se você vê the place where Jerusalem is, o local onde está Jerusalém, where you offer your son on the altar. é ali que você oferece o seu filho no altar. When we give up our Isaac, Quando nós abrimos mão do nosso we Isaac, give up ourselves. nós abrimos mão de nós Why mesmos. so many people? Why so many people today in deep depression? Porque tantas pessoas hoje encontram-se em profunda depressão. Because he or she was wrapped by himself. Porque ele ou ela foram embrulhados, envolvidos He por si never mesmos. let himself go. Eles nunca permitem que eles He mesmos or se she vão. only live for themselves. Ele ou ela vivem apenas para si He or mesmos. she did not know that he lived for Jerusalem. Ele ou ela não sabe que eles vivem para Jerusalém. So, brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, now you understand. agora você entende. Abraham. Abraão, Abraão. Now, at that moment, Naquele momento, Abraham let himself go. Abraão abriu mão de si mesmo. Thank God. Graças a Deus. That's the beginning of the building of Jerusalem. Ali então teve início a edificação de So Jerusalém. from there, Então dali, Jacob, Jacó, Jacó and Samuel, e Samuel, and so Samuel on and so e on. assim por diante. Finally, Finalmente, New Jerusalem come down. a nova Jerusalém desce do céu. So may the Lord speak to us. Que o Senhor fale aos nossos corações. Let's pray. Vamos orar. Senhor, te damos graças mais uma vez nessa noite. Senhor, pela tua palavra que recebemos do Senhor. Como nós clamamos a Ti, Senhor, para que essa palavra não seja arrebatada dos nossos corações, mas que ela produza o fruto para o qual ela foi proferida. Senhor, que o Senhor possa guardar a cada um de nós, que temos ouvidos a respeito do Teu propósito eterno. Ganhe os nossos corações, ganhe as nossas vidas, Senhor. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.